A história começa com um acidente de carro onde alguém grita para chamar uma ambulância. De repente, nosso garoto acorda assustado, como se tivesse acabado de sair de um pesadelo. Então, a voz de um locutor soa pelo interfone, anunciando a chegada do trem na estação terminal. Nosso protagonista olha para a mão e se pergunta se talvez, apenas talvez, ele bateu as botas. Nesse momento, uma mão toca seu ombro, e a voz de uma mulher o chama. A garota pergunta se ele poderia ajudá-la com a bagagem. Quando ele se vira, fica chocado ao ver a mulher e a reconhece instantaneamente. Nosso herói se pergunta como ela ficou tão jovem e nota que as roupas dela são do seu primeiro ano da faculdade. Ele continua encarando a garota de perto. Ao ver seu reflexo na janela do trem, ele percebe que não é só ela que está mais jovem. Nosso protagonista vê a si mesmo com 19 anos e fica completamente chocado. Ele então começa a se perguntar sarcasticamente se, por algum milagre, ele renasceu. Finalmente, suas memórias fragmentadas começam a se juntar. Uma memória surge em sua mente de uma garota pedindo para ele levá-la para casa. Em sua memória, a mulher disse que não tinha medo, mesmo que ele tentasse algo com ela. De repente, uma mulher de cabelo preto aparece, gritando seu nome furiosamente. Ele rapidamente avista a garota enfurecida vindo em direção a eles. A mulher o agarra pelo colarinho da camisa e pergunta se esse é o tipo de garota que ele curte agora. Nosso garoto dá um tapa na mão dela para afastá-la. A outra mulher diz que o ex dela agora gosta delas um pouco mais novas e se esfrega nele enquanto chama a outra de tia. A mulher de cabelo preto fica furiosa e exige saber quem ela está chamando de tia. Ela avança na outra garota. A jovem tenta se defender, mas acaba com a blusa abaixada na confusão. A mais nova empurra a ex-esposa do protagonista. Ela perde o equilíbrio e cai na rua, bem na frente do infame caminhão com. Nosso herói grita para ela tomar cuidado. Ele consegue pegar a mão dela, mas já é tarde demais. Sem outra escolha, ele puxa sua ex-esposa para um abraço, pensando que devia vida a ela, e assim, eles encontraram seu fim. De volta à realidade, uma Jungianinha emburrada pergunta se ele já terminou de encará-la. Nosso garoto sai do transe e pede desculpas, dizendo que estava apenas perdido em pensamentos. O locutor repete que o trem está chegando à estação, mas Jungian se assusta e perde o equilíbrio, e ela acaba caindo bem em cima do nosso garoto, com seus enormes balões em plena exibição. Nosso herói fica um pouco perturbado com a situação inesperada. Os enormes balões fazem um som adoravelmente macio ao balançar. Ela rapidamente se levanta, completamente envergonhada. Depois daquele momento embaraçoso, nosso garoto age com naturalidade e diz que vai ajudá-la com a bagagem. Eles andam lado a lado com ela parecendo super envergonhada. Jungiani o avisa para não contar a ninguém sobre o que aconteceu, ou ele está frito. Nosso protagonista pensa consigo mesmo que ela continua tão imprudente e enérgica quanto ele se lembra. E com isso, ele chega à Universidade de Jinin. Ele se lembra que aos 18, tinha grandes ambições, mas o destino tinha outros planos para ele. Mas agora que renasceu, ele jura se tornar grande e poderoso para forjar sua glória mais uma vez. Nesse momento, uma garota se aproxima dele e pergunta se ele está aqui para se registrar. Ele olha para a garota e a reconhece como Shen Van. Nosso protagonista se lembra da veterana Shen Van e de como ela era bonita. Em outro lugar, a esposa do protagonista também acorda com um susto. Ela olha ao redor e se pergunta se este é seu antigo quarto. Ela percebe que algo parece estranho. Ela então corre para o espelho e fica chocada com seu próprio reflexo. A garota percebe que renasceu e fica completamente atordoada. Com um sorriso, a veterana se apresenta como Shen Van e oferece ajuda a Zhou Yuan. A atenção do nosso protagonista é atraída por uma pinta específica em Shen Van. Ele então se lembra que foi essa mesma pinta que o fez cair no golpe dela em sua vida passada. Nosso garoto pega o panfleto da mão dela enquanto a chama de veterana. Zhou Yuan menciona que esse tipo de abordagem de vendas é um pouco antiquado, o que a deixa surpresa. Shen Van fica chocada com a audácia do calouro e pergunta o que ele acabou de dizer. Nosso protagonista se oferece para promover os panfletos para ela, e ela pode ficar com a comissão. A garota fica surpresa e pergunta se ele está falando sério, pensando que poderia usar esse garoto para empurrar o produto para os outros calouros. Então, ela entrega os panfletos ao nosso protagonista e diz para ele dar o seu melhor. Shen Van diz que verificará os resultados dele mais tarde e se despede com um aceno. Nosso herói pensa que, em sua vida passada, ela foi super legal e até o acompanhou até seu dormitório. Logo, ele chega ao prédio de seu dormitório e ouve alguém reclamando da faculdade. Com isso, nosso garoto abre lentamente a porta do seu quarto. E lá dentro, ele vê um cara de cabelo vermelho reclamando da vida. O cara rapidamente se aproxima do protagonista. Ele se apresenta como Chao e diz que estava esperando Zhou Yuan aparecer para que o dormitório ficasse completo. Eles se apresentam. Chao fica surpreso ao saber que ambos são da mesma cidade.
Seu novo colega de quarto diz que marcou de jogar cartas com umas garotas e mostra uma foto de Zheng e Anian. Chao convida Zhou Yuan para ir junto, mas nosso herói recusa. Então, outro colega de quarto se intromete e diz que irá com ele para conhecer essa Zheng e Anian. O cara diz ao nosso garoto para não ficar com ciúmes quando ele estiver com as garotas. Ouvindo isso, nosso protagonista pensa que não tem tempo para jogos de cartas agora. Nosso herói coloca seus óculos e diz que a coisa mais importante agora é ganhar dinheiro. Nosso garoto então encontra duas garotas perdidas e oferece ajuda a elas. Elas ficam encantadas pelo veterano bonito e aceitam sua ajuda. Nosso garoto pergunta em qual dormitório elas estão para que ele possa ajudar com as malas. Ele aproveita a oportunidade para oferecer o plano de dados do campus. As garotas se interessam pela oferta, e uma delas pede o contato do veterano. A outra pergunta por que ela precisa do contato dele se o número está no panfleto. Sua amiga responde que com um veterano tão fofo assim, é bom ter o número dele para o futuro. Com isso, nosso garoto concorda em dar seu contato, e eles trocam números. Enquanto eles conversam, duas mulheres se aproximam deles. A mais nova pergunta se eles também estão indo para o dormitório A9. Nosso protagonista reconhece a garota como Shen Yui. Ele confirma que pode levá-las lá, e a mãe de Shen Yui o agradece. Então a mãe dela comenta que o cartão do campus parece útil e diz a Zhou Yuan para adicionar seu contato. A mulher insiste em adicionar o contato do nosso garoto para que ele possa cuidar de sua filha na faculdade. Nosso protagonista se oferece para levar as malas delas até o quarto 503. Shen Yui fica curiosa e pergunta como o veterano sabia o número do seu quarto. Nosso herói disfarça, dizendo que ouviu a conversa delas, enquanto pensa que falou demais por hábito de sua vida passada. Ele então percebe que precisa encontrar uma maneira de ganhar dinheiro rápido. Enquanto isso, em outro lugar, as garotas se perguntam quem era aquele veterano gentil. Um momento depois, um estudante se aproxima do nosso garoto e pergunta por que o número no panfleto está riscado. Nosso protagonista explica que foi um erro de impressão e que o número correto está escrito ao lado. A garota agradece, diz que entrará em contato mais tarde e vai embora. Logo depois, um cara corre animadamente, dizendo que todos os panfletos foram distribuídos. Nosso garoto sorri, pensando que valeu a pena apostar no grupo de conversa da faculdade. Mais cedo, ele havia enviado uma mensagem no grupo oferecendo o plano de dados do campus. Nosso protagonista então começa a responder às mensagens de pessoas interessadas. Ele explica a um colega de classe que o preço é 130 para revender a 150, ganhando uma comissão de $20 por pedido. E você também ganha com as vendas de suas indicações. Nosso herói elogia a eficiência de seu colega Lu Shu, enquanto o cara elogia seus contatos. Nesse momento, uma garota se aproxima e pergunta se ela também pode ganhar comissão. Shu fica chocado ao ver Li Shiqing, a futura diplomata mais bonita. A garota pergunta novamente se a comissão é realmente 20 por pessoa. Nosso garoto confirma e faz uma oferta melhor para ela. Se ela trouxer 30 pessoas hoje, ele a tornará agente geral do campus com uma comissão de 30 por pessoa. Os olhos de Li Shueqin brilham com cifrões quando ela ouve a proposta. Animada, Li Shueqin fecha o acordo, dizendo que enviará a lista mais tarde. Ele então pensa que está uma grande oportunidade e que sua vida universitária está ficando interessante. Fica completamente perplexo ao ver nosso protagonista fechar um negócio tão rapidamente. No dormitório feminino, a ex-esposa do protagonista liga para ele, mas o número ainda não existe. De repente, sua amiga Jeon Yanyan a chama para um jogo de cartas na cafeteria. A esposa aceita o convite na hora. Jeon Yanyan fica surpresa e se pergunta se ela é sempre tão descontraída, já que parecia mais distante antes. A esposa do protagonista responde que estava apenas entediada em seu quarto e que vai apenas retocar a maquiagem antes de saírem. Sua amiga percebe como ela está feliz e pergunta se o namorado dela estará lá. Ela fica toda sem graça e responde que ele ainda não é seu namorado. Ela pensa consigo mesma que ele é seu futuro marido. Um pouco depois, as duas estão sentadas esperando na cafeteria. Nesse momento, os colegas de quarto do nosso garoto chegam e perguntam por Zhen Yanyan. Animada, ela se vira pensando que era o protagonista, mas seu rosto desanima quando ela percebe que não é ele. Ela fica frustrada e pergunta por que são eles e onde está Zhou Yuan. Chanao responde que nosso protagonista tinha algo para fazer e não pôde vir. Ela fica surpresa e se pergunta como isso é possível. Talvez seja o efeito borboleta de seu renascimento. Yan Yan a provoca, dizendo que ela levou um bolo, mas rapidamente se corrige, dizendo que talvez ele esteja apenas ocupado. A ex-esposa pensa em como ligou para um número inválido, mas imagina que algo pode ter mudado nesta vida. Um dos caras tenta amenizar a situação e a convida para jogar cartas, mas ela não parece muito entusiasmada. Em outro lugar, nosso protagonista chega a uma loja.
Uma funcionária simpática o cumprimenta e pergunta como pode ajudar. Nosso herói pergunta pelo gerente da loja, pois eles tinham uma reunião marcada para discutir um negócio. A mulher então o leva ao escritório do gerente. Ela fica impressionada com a forte presença do nosso garoto. Apesar de ser tão jovem, ele chega a uma porta com uma placa de escritório. A gerente pergunta se ele é o jovem que quer ser o agente deles e diz que ele tem muita coragem. Nosso protagonista mostra a ela uma lista com 247 novos estudantes interessados e diz que isso é apenas o começo. A mulher fica impressionada com o volume de vendas em apenas alguns dias. Nosso garoto diz que para o plano de 150, o melhor que ele consegue é um desconto de $70, mas ele quer 80. A gerente concorda com o desconto e elogia sua audácia. Nosso protagonista então pede os direitos de agência para todo o distrito com 60% de comissão e 30% de adiantamento. Ela se aproxima dele e pergunta se ele está tentando levar o bolo inteiro e qual é o custo base dele. Nosso protagonista diz que sua família está neste ramo, então ela não pode esconder nada dele, e garante que ele vai capturar 40% do mercado. A mulher, impressionada com a ambição do jovem, fecha o negócio e diz que a mercadoria será entregue na hora e local combinados. Ele então perguntou se poderiam assinar o contrato agora, e ela concorda prontamente, chamando de chefe Lu. A gerente fica pensativa, notando que a mente do nosso herói é muito mais profunda que a de um jovem de 18 anos, e sua compostura é rara. Enquanto assina o contrato, nosso garoto pergunta mais uma coisa a ela. Ele então se lembra que a loja dela também oferece celulares da Apple sob contrato. De volta à cafeteria, a ex-esposa do protagonista está jogando uma rodada de cartas. Um dos amigos do protagonista reclama que ela jogou um 9 sozinho, entregando a vitória ao adversário. O outro tenta acalmar a situação e diz ao amigo para ensiná-la a jogar. O cara se recusa, dizendo que é óbvio que ela e nosso herói são um casal e que não há nada para ele ensiná-la. A ex-esposa pede desculpas dizendo que não é boa no jogo e vai ao banheiro. Ela então se afasta do grupo. Ela se pergunta por que Joyeon não apareceu e por que tudo está tão diferente de sua vida passada. Ela então tenta ligar para ele novamente, esperando que a chamada complete desta vez. Do outro lado da cidade, nosso protagonista sai da loja com um celular novo, pensando na sorte que teve por o número ser o mesmo de sua vida passada. De repente, seu celular toca, e ele se pergunta quem está ligando, já que ainda não deu seu número a ninguém. Nosso herói atende e pergunta quem é, achando o número estranhamente familiar. Irritado com o silêncio, ele avisa que vai desligar se a pessoa não disser algo. Do outro lado da linha, a voz de Soul King grita que ele precisa escrever romances porque eles serão um grande sucesso, mas nosso garoto desliga na cara dela. Soul King fica atordoada por ele ter desligado. Ela se pergunta por que ele desligaria na cara dela daquele jeito. Então a garota se lembra que, nesta época, Joyeon tem apenas 19 anos e nem a conhece ainda. Envergonhada, ela pensa que um plano de desenvolvimento parece uma boa ideia. Nosso protagonista surta ao perceber que seu renascimento foi uma promoção Pague 1, Leve 2. Ele decide que não pode, de jeito nenhum, deixar Sushing descobrir que ele também renasceu. A ex-esposa e Young-in estão andando com os colegas de quarto do nosso herói quando um deles tem a brilhante ideia de ir espionar o dormitório masculino. Ao ouvir a palavra dormitório, a ex-esposa para de repente, parecendo que acabou de ter uma ideia brilhante. Soul King então anuncia que, como eles têm uma reunião de classe, ela os acompanhará de volta ao dormitório, deixando os caras completamente confusos. Young-yeon fica desconfiada, se perguntando se sua amiga só quer ir ao dormitório masculino para encontrar Zo-yuan. Enquanto isso, o outro colega de quarto está resmungando para Chan-ao, super com ciúmes de que nosso garoto tem uma garota linda pensando nele. Su-king perguntou a Young-yeon se ela acha que Chan-ao está afim dela, mas ela descarta a ideia, dizendo que prefere caras mais maduros. Com isso, eles continuam caminhando em direção aos dormitórios da universidade. De repente, a ex-esposa avista alguém à distância e congela no lugar. Um enorme sorriso se espalha por seu rosto enquanto ela chama animadamente por Zo-yuan, surpreendendo completamente sua amiga Young-yeon. Nosso protagonista se vira e, sim, as suspeitas da garota estavam certas. Era realmente ele ali parado. Nosso herói fica completamente chocado, em pânico total ao perceber que é ela, parada bem na sua frente. O queixo de Young-yeon cai quando ela descobre que esse cara é o famoso Jo-yuan de quem sua amiga não parava de falar. Su-kin rapidamente se aproxima, mas nosso garoto se faz de desentendido e pergunta quem ela é. Ela se apresenta formalmente, lembrando de que estavam na mesma turma, e nosso herói não pode deixar de pensar em como ela era linda em sua vida passada. Observando a cena se desenrolar, Young-yeon acha a vibe entre eles super estranha. Não parece uma briga de casal, mas algo completamente diferente.
Nosso protagonista fica totalmente confuso com a vibe dela e pergunta se ela está dando em cima dele, e ela sugere que eles deveriam se conhecer de novo. Com um olhar determinado, a ex-esposa pensa consigo mesma que desta vez, é a sua vez de persegui-lo e conquistá-lo. Nosso herói a interrompe, dizendo que já gosta de outra pessoa, enquanto pensa, não vou cair nessa de novo. O sorriso de Sukin desaparece em um instante, e ela parece completa e totalmente chocada. Ela pergunta, incrédula, se ele realmente gosta de alguém, e nosso garoto responde sarcasticamente, é tão estranho assim eu gostar de alguém? Nosso cara começa a descrever a garota que viu, mas Sukin o interrompe abruptamente e manda ele calar a boca. Ela está absolutamente furiosa, pensando consigo mesma que ele deve ter se apaixonado por ela à primeira vista. Ela jura que ele será dela nesta vida e na próxima. Nesse momento, Yoon-yeon se aproxima de Jo-yeon com um sorriso e o cumprimenta, dizendo que se encontraram novamente. Nosso protagonista, totalmente animado, sugere que troque informações de contato, deixando ambas as garotas pasmas com sua ousadia. Suk-Shing fica chocada quando vê o celular dele, pensando que algo está estranho porque ele parece muito mais capaz do que antes. A ex-esposa do nosso protagonista força um sorriso e concorda em adicionar o contato dele, já que são colegas de classe e tudo mais. Vendo como as coisas estão indo, nosso herói pensa consigo mesmo que o problema finalmente começou e ele precisa encontrar uma saída. Yoon-yeon intervém sugerindo que é melhor se eles não se adicionarem agora e talvez esperarem por outra hora. Bem na hora, um colega de quarto se aproxima e conta ao nosso rapaz sobre uma reunião de classe às 7 da noite. Jo-yeon usa a reunião como a desculpa perfeita, agarra seus amigos e foge, agradecendo sua boa estrela por ter sido salvo daquela confusão. Na sala de aula, os alunos estão reunidos para a reunião de classe que seu amigo mencionou. Enquanto isso, Chan e seu amigo estão fofocando sobre as garotas da turma. Um deles aponta para uma garota e pergunta a opinião do outro. O amigo do ruivo zomba dessa escolha e aponta para Yoon-yeon, mas Chan apenas o critica, dizendo que ela tem pernas de palito. O colega de quarto do nosso protagonista continua provocando seu amigo, dizendo que ele claramente não tem bom gosto. Então, vemos uma garota de cabelo rosa que está chamando a atenção de todos na sala. O amigo do ruivo tenta se defender, mas Shen Ao apenas diz que a garota é magra demais e parece que precisa de uma boa refeição. Longe da fofoca, nosso rapaz está focado nos negócios, enviando uma mensagem para sua parceira, elogiando sua eficiência. Nesse momento, a atenção de todos se volta para a frente da sala, pois o professor finalmente chega para a reunião. O orientador se apresenta como Yu Shenjin e anuncia que eles precisam eleger um presidente de turma temporário. Ao ouvir isso, nosso protagonista se perde em pensamentos, tentando lembrar quem foi o presidente de turma em sua vida passada. Então, a garota de cabelo rosa de antes, chamada Guiyu, se candidata a presidente, e todos os rapazes da turma ficam instantaneamente apaixonados por sua beleza. Um rapaz chamado Jian Sho se candidata e aproveita a chance para perguntar a Yu se ela tem namorado. Os amigos do nosso herói acham que o cara é um palhaço total, então outro estudante se levanta para concorrer contra ele. Do nada, nosso protagonista interrompe a eleição e se apresenta como o agente geral dos cartões SIM do campus. Os outros alunos ficam chocados com sua oferta e o preço do plano, que é muito mais barato que o da universidade. O professor é completamente pego de surpresa pela atitude do nosso protagonista bem no meio de sua aula. Nisso, ele oferece um dos panfletos ao professor. Nosso herói então explica que o plano é ótimo para a pesquisa, e o professor concorda que é um negócio fantástico. Com isso, Jo Yuan continua seu discurso, dizendo que a taxa de internet se torna muito barata para um dormitório de 4 pessoas. O orientador está seriamente impressionado, pensando que se nosso rapaz se tornar presidente, ele poderá simplesmente relaxar por 4 anos. Um aluno pergunta sobre a comissão, e nosso protagonista oferece uma quantia generosa, mas pede um voto em troca. Vendo a oferta generosa, os outros alunos se animam e decidem votar nele para presidente de turma. E assim, Zhou Yuan é eleito presidente temporário com a garota de cabelo rosa, Gu Yoyo, como sua vice-presidente. Gu Yoyo se aproxima do nosso herói, dizendo que também quer comprar um de seus cartões. Ela então diz com um sorriso que veio apoiar seu negócio e pergunta se ele não vai recebê-la. Nosso protagonista fica um pouco nervoso e tenta mudar de assunto, pensando que ela está tentando flertar com ele. Nesse momento, outra garota se aproxima toda animada, dizendo que conseguiu mais 5 pessoas e pede sua comissão. Vendo a situação, a garota de cabelo rosa simplesmente coloca sua identidade na mesa para se inscrever. Ela se inclina perto dele e sussurra que o preço por ignorá-la será muito mais alto do que o plano de dados. Com um sorriso malicioso, Gyoya comenta que ele ousou ignorá-la, e agora ele vai se ver com ela.
Nos chuveiros, um amigo pergunta se Zhou Yuan não vai dar em cima de uma das garotas bonitas que compraram seus cartões. Com isso, nosso protagonista comenta que nunca soube que seu amigo era tão mulherengo. Shen então se gaba que um homem de verdade precisa ser um conquistador para ter algum valor. Mas seu outro amigo provoca, lembrando de que ele estava falando sobre querer um romance puro, e o ruivo tenta se justificar. De repente, um dos rapazes nota um cheiro estranho e muito forte vindo de um dos chuveiros. Eles descobrem de onde vem o cheiro e tiram sarro do colega de quarto por ter um hobby tão peculiar. Nosso herói então acaba com a brincadeira e explica que é apenas o cheiro de flores de fetinia. Seus amigos ficam maravilhados com seu conhecimento e perguntam como ele sabe tanto sobre essas coisas. Saindo do chuveiro, Zhou Yuan revela um físico musculoso, deixando seu amigo ruivo em choque completo. O ruivo então reclama que seu próprio corpo parece uma galinha depenada porque ele é muito magricelo. Nosso protagonista dá a ele algumas dicas de treino e diz que está saindo, pedindo aos outros para se apressarem. Desesperados, os dois que ainda estão no chuveiro gritam para nosso herói esperar por eles. Assim que estão vestidos, eles conversam sobre os uniformes de treinamento militar que precisam pegar amanhã. Enquanto caminham, os amigos decidem comprar cartões dele. Embora Joyon tenha oferecido de graça, nosso protagonista fica surpreso ao perceber que agora 3 de seus 4 colegas de quarto querem comprar um cartão. Um dos amigos sugere uma compra em grupo e pede um desconto de amigos e família, $9,90 por dados ilimitados. Shen Yao acha o preço ridículo, mas seu colega de quarto defende a ideia, dizendo que Zhou Yuan certamente pode conseguir um desconto para eles. De repente, Shen Van, a veterana que estava vendendo planos, aparece e cumprimenta nosso herói. O queixo do colega de quarto cai no chão, perguntando-se por que ela acabou de chamá-lo de veterano. A garota reclama que ele não respondeu às suas mensagens, mas nosso protagonista se desculpa, dizendo que estava ocupado. Com um sorriso, nosso rapaz diz para ela secar o cabelo, para não ficar doente, e para pegar seu cartão amanhã. A veterana fica completamente encantada com a gentileza dele. Ela então agradece por sua preocupação, se despede e vai embora, acenando feliz para ele. Seus amigos imediatamente o cercam, chocados, e exigem saber qual é a dele com aquela garota, mas Joyon apenas se faz de desentendido. Nosso protagonista tenta mudar de assunto e apressa os rapazes para voltarem ao dormitório. No caminho, ele encontra mais algumas garotas que também o cumprimentam. Os colegas de quarto ficam, mais uma vez, completamente perplexos com a popularidade repentina de seu amigo. Eles começam a sussurrar que Joyon pode ser algum tipo de figurão disfarçado e decidem interrogá-lo de volta no quarto. Nosso herói nota os olhares suspeitos de seus amigos. De volta ao dormitório, os 3 colegas de quarto o encurralam e exigem que ele conte tudo. Sob pressão, Joyon inventa uma história sobre ter um irmão gêmeo que é veterano na universidade para despistá-los. Seus amigos ficam totalmente chocados com a revelação e céticos, imaginando se ele está brincando com eles. Eles começam a acreditar, no entanto, comentando que com um irmão como esse, ele não terá problemas para encontrar uma namorada. Nesse momento, o telefone do nosso herói toca e o identificador de chamadas mostra uma ligação de Li Shiki. Nosso protagonista atende a chamada, pensativo, tentando lembrar quem é essa pessoa. Do outro lado da linha, a garota informa que já atingiu sua cota de vendas de 30 pessoas, deixando-o completamente surpreso. Seus colegas de quarto ficam boquiabertos, e nosso herói promete à garota uma recompensa de $200.100 por seu ótimo trabalho. Ele pergunta como ela conseguiu tão rápido, e a garota quer saber se receberá um bônus da empresa por uma nova ideia que ela tem. Então, nosso rapaz se oferece para pagar uma refeição para ela como um agradecimento pessoal por sua ajuda. Mas a garota surpreende a todos e pergunta sem rodeios se o jantar pode ser convertido em dinheiro vivo. Seus amigos perdem a cabeça, caindo na gargalhada ao ver a primeira garota dar um fora no nosso herói, que apenas a chama de gananciosa. Ele oferece outros 200 pela nova ideia, e ela explica que vai postar uma foto fofa no fórum da universidade. Nosso protagonista percebe que vender mais barato pode causar problemas com outros agentes e sabe que precisa avisá-la. Ele concorda com o plano e promete dar a ela a recompensa de $200 no dia seguinte, o que deixa a garota toda animada. Com o acordo selado, nosso protagonista finalmente desliga e encerra a conversa. Seus amigos imediatamente pressionam Zhou Yuan para confessar quem era a garota no telefone, provocando-o sobre sua cooperação comercial. Nosso protagonista se gaba de ser mais bonito e melhor nos negócios, e é por isso que as pessoas o procuram para parcerias. Ele diz a todos para irem para a cama porque está tarde, e um colega de quarto pede para ser acordado cedo para ajudar nas vendas. Mais tarde na cama, nosso herói tem um pesadelo e se lembra de sua ex-esposa dizendo que ele deveria amá-la para sempre. A memória continua com ela o ameaçando de uma forma arrepiante, caso ele ousasse errar.
Com um olhar enlouquecido, Sulkin diz que se ele a traísse, ela o assombraria até os confins da terra na próxima vida. Nosso protagonista acorda com um sobressalto, assustado e sem fôlego. Ele então percebe que a próxima vida é real e fica confuso porque nunca maltratou sua ex-esposa. Nosso rapaz pensa que seu sucesso nos negócios e sua mudança de atitude podem estar deixando-a desconfiada. Nosso herói decide que precisa encontrar uma maneira de testá-la para confirmar se ela também reencarnou. No dia seguinte, nosso herói e seu colega de quarto estão na sala de aula organizando os uniformes de treinamento militar. Nesse momento, Guiyu aparece e o cumprimenta, surpresa por vê-lo ali tão cedo pela manhã. Jo Yuan diz a ela que seu timing é perfeito, deixando a garota de cabelo rosa um pouco confusa. Ele então explica que está com pouco tempo e pede a ela para ajudar a distribuir os uniformes para os outros alunos da turma. A garota concorda com o favor, mas diz que ele lhe deve uma refeição como pagamento, e nosso rapaz promete que vai pagar a conta. Nisso, outra aluna se aproxima furiosamente, questionando Guiyu por convidar o rapaz para sair. Yao responde presunçosamente que ele está solteiro, então é temporada de caça para todo mundo. Sua rival então concorda em competir de forma justa, porque ela não vai desistir de um cara tão incrível e dedicado. À distância, Sulkin observa a cena e acha tudo muito estranho porque nada disso aconteceu em sua vida passada. Nesse momento, Young-yeon aparece chamando seu nome e a assustando. Sua amiga então provoca Sulkin, perguntando se ela estava paralisada assistindo seu futuro namorado na sala de aula. Young-in está curiosa sobre o que há de tão especial em nosso protagonista para que ele possa atrair alguém como a presidente de turma. Mas a ex-esposa do nosso herói ignora a provocação e diz que eles precisam se concentrar em entregar os uniformes. Bem na hora, um Shenhao muito alegre aparece e se oferece para ajudar Young-in, chamando-a de Anian. Ela aproveita a oportunidade e pergunta sobre o relacionamento entre Zhou Yuan e Su Xing, mas o ruivo diz que não faz ideia. Young-yeon fica indignada e defende Su Xing, falando sobre como ela é incrível e como foi até eleita presidente de turma, além de tudo. Mas Shen Yao defende seu amigo, dizendo que Zhou Yuan é igualmente incrível, já que ele é presidente e o agente geral dos cartões SIM do campus. A garota fica chocada com o preço baixo do plano, e o ruivo a provoca, dizendo que ela nunca se deu ao trabalho de perguntar antes. Ela então se lembra de uma veterana se gabando do lucro dos cartões e percebe que nosso rapaz deve estar ganhando muito mais. Ela pergunta quantas pessoas estão comprando dele, e Chanao diz que são muitas, e que Sulking deveria simplesmente desistir. Curiosa sobre tudo isso, a garota pede o contato do nosso herói, mas o ruivo diz que ela pode comprar dele. Young-yeon então o corta, perguntando por que ela compraria de um intermediário quando poderia conseguir um preço melhor direto da fonte. Enquanto isso, Shen Van se aproxima do nosso protagonista e pergunta como estão as vendas, já que 20 pessoas já a contataram. Nosso herói fica nervoso, pensando que ela não notou o erro no panfleto, e pergunta quanto ela ganha por pessoa. A veterana responde com orgulho que ganha 30 por pessoa, o que daria 600 em um único dia de trabalho. Nosso rapaz então faz uma contraproposta, oferecendo a ela 50 por pessoa se ela passar os contatos para ele. De repente, uma mulher de uniforme chega com sua equipe e reclama da localização da universidade, mas nosso herói a acalma. Ele pergunta se a equipe dela chegou, e a mulher explica que eles ainda estão a 10 minutos do horário combinado. Nosso protagonista entrega a ela uma identidade e pede que ela processe aquela primeiro, explicando que está fazendo um favor para alguém. A funcionária elogia a beleza da garota na foto e pergunta com um sorriso se ela por acaso é sua namorada. Nosso protagonista brinca com a funcionária, dizendo que está apenas esperando ela terminar com o namorado atual, e a mulher lhe diz para parar com isso. Vendo a confusão de Shen Van, nosso herói percebe o erro e decide se apresentar novamente para esclarecer as coisas. Com uma pose confiante, Zhou Yuan se apresenta como o agente geral da cidade universitária de Shanning. Ele então oferece à veterana um emprego para trabalhar com ele, prometendo uma comissão muito maior. Nesse momento, um cara aparece com um monte de amigos, e nosso rapaz pergunta por que ele trouxe tantas pessoas com ele. O colega apresenta seus amigos e diz a todos para cumprimentarem, irmão Joe, o que deixa nosso herói um pouco envergonhado. Em seguida, sua parceira de negócios se aproxima e diz que conseguiu 22 clientes, e nosso rapaz a elogia pela conquista. O rapaz começa a organizar a fila para agilizar o atendimento para todos. A garota também se oferece para ajudar a explicar os planos, e nosso herói fica satisfeito com o trabalho em equipe. De repente, um senhor mais velho se aproxima e pergunta curiosamente ao nosso protagonista do que se trata a fila longa. Nosso herói explica que está vendendo cartões de telefone e lhe oferece um panfleto detalhando os benefícios do plano. Ele até sugere que um cartão por dormitório é suficiente, e o homem parece interessado, mas hesitante por causa da multidão.
Joyo então tranquiliza os pais, dizendo que podem voltar mais tarde, e explica que há 3 planos diferentes disponíveis. Seu amigo fica impressionado com a lábia do nosso rapaz, comentando que ele parece um vendedor experiente. Nosso protagonista brinca que a vida o forçou a ser assim, já que ele não tem uma família rica como a de seu amigo. Shen Van está seriamente impressionada com nosso herói e calcula que, com a nova comissão, ela poderia ganhar 1.500. Nesse momento, a parceira do nosso protagonista tenta vender um plano para uma senhora mais velha, mas acaba sendo rejeitada. Nosso rapaz a consola, dizendo que isso é totalmente normal, e a garota admite que ainda tem muito a aprender. Joyo então pergunta à veterana se ela se decidiu, e ela confirma que vai ligar para todos os seus contatos. Com o passar do tempo, o sol do meio-dia começa a bater cada vez mais forte. Vendo o cansaço de todos, nosso herói anuncia uma pausa e diz que comprou lanches e água para a equipe. Nosso protagonista se sente no topo do mundo, comemorando a fortuna que finalmente está entrando. Nesse momento, Chao chega com Young-yeon e Su-king e comenta que seu amigo deve estar ganhando uma grana preta. Nosso rapaz minimiza a situação e pergunta por que todos vieram juntos, secretamente se perguntando por que sua ex-esposa também apareceu. Mas Young-yeon interrompe e pergunta por que ele ainda não aceitou o pedido de amizade dela no WeChat, deixando sua ex-esposa com ciúmes. Joyeon se faz de desentendido e pergunta qual delas o adicionou, alegando que estava ocupado demais para notar. Vendo isso, a ex-esposa pensa que algo está errado, porque o roteiro é diferente de sua vida passada. Nesse momento, Young-yeon arranca o celular dele e pergunta se é um iPhone 5S e quanto custou. Nosso herói tenta pegar seu celular de volta, mas a garota brinca, perguntando se a empresa está distribuindo iPhones agora. Com isso, a ex-esposa o confronta, perguntando como ele se tornou um agente, porque isso é diferente do passado. Nosso rapaz então a questiona de volta, perguntando por que ele não pode ser o agente e por que ela o está observando tão de perto. Ela fica irritada, mas cora com a resposta dele, perguntando se ele é mesmo deste mundo. Young-yeon cai na gargalhada, e nosso protagonista diz que o comportamento de sua ex-esposa está ficando muito estranho. Joyeon então percebe que ela está definitivamente ficando desconfiada de toda a situação. Outra garota se aproxima e cumprimenta nosso herói, chamando de veterano Jo. Ele se desculpa por enganar a garota e a mãe dela, mas Young-yeon diz que ele não estava sendo honesto. Nosso protagonista se curva, pedindo perdão, e diz que foi um mal necessário para os negócios. Young-yeon então exige que ele pague uma refeição para a garota como desculpa, e nosso herói concorda em pagar depois que terminar o trabalho. De repente, o rapaz da fila de antes aparece e cumprimenta nosso protagonista. Zhou Yuan o apresenta como seu melhor amigo, Liu Shu, e o rapaz fica emocionado com o elogio. Shen Ao pergunta a Liu Shu quem é nosso rapaz, e o amigo responde que ele é um colega da universidade vizinha. Liu Shu apresenta a parceira de negócios do nosso herói. Observando de longe, Su-king está em choque, pensando que essa garota não existia em sua vida passada. De repente, uma motocicleta aparece, acelerando em direção a eles. Então eles param bruscamente, causando uma grande comoção. Com isso, um trio de garotas aparece, e sua líder pergunta se são eles que estão vendendo cartões por aqui. Todo o grupo do nosso protagonista apenas observa a situação em silêncio. Li Shiki então oferece seus cartões por 145 e diz que fará por 140 se eles comprarem em grande quantidade. Nosso herói fica tenso, pensando que eles estão aqui para causar problemas, e se pergunta se sua parceira consegue lidar com isso. Seus amigos começam a sussurrar, imaginando se as garotas estão ali para arrumar briga. A ruiva fica irritada, joga os panfletos de Li Shiki no chão e a acusa de roubar o negócio de seu irmão. A parceira do nosso rapaz tenta escapar, dizendo que está ocupada, enquanto pensa que não esperava essa concorrência. Mas a valentona não a deixa ir e agarra seu braço com força. Shiki diz para a garota soltá-la, dizendo que é assim que o mercado funciona. Sobrevivência do mais apto. A ruiva não gosta nada daquela resposta e empurra violentamente a parceira do nosso protagonista. Nosso protagonista segura sua parceira antes que ela possa cair e pergunta se ela está bem. Joyeon então dá um passo à frente, diz que ele é o responsável e confronta a ruiva. Young-yeon acha que nosso rapaz está super gato, mas Soo-king apenas diz que ele está apenas se fazendo de herói. Nesse momento, mais motocicletas chegam ao local, acelerando seus motores para intimidar o grupo. O irmão da ruiva finalmente aparece e os despreza, dizendo que são apenas um bando de novatos. A garota fica toda animada e chama seu irmão para resolver o problema. O cara pergunta se ele é o tal de Joe, e nosso herói confirma. Ele alega ser o agente oficial da área e reclama que nosso rapaz está invadindo seu território com preços baixos. Nosso protagonista exige ver um contrato e o confronta, dizendo que foi a irmã dele quem começou tudo. Seus amigos concordam com nosso herói e Li Shiki se sente protegida por suas ações.
O rival sugere que eles resolvam as coisas à moda antiga, já que conversar não está funcionando, e nosso rapaz o questiona. O líder da gangue parece impressionado com a coragem do nosso protagonista, mas nosso herói acha que o cara está apenas blefando e não entende nada de negócios. O rival então o desafia para uma reunião às 8 horas em uma barraca de churrasco. Jo-yeon acalma sua parceira, dizendo que não existe essa coisa de território, e diz para ela ir ajudar os clientes. Young-yeon elogia a atitude heróica do nosso rapaz e avisa Su-ching que conquistá-lo não será fácil. Com isso, a ex-esposa percebe que sua natureza protetora é idêntica à do seu eu futuro e começa a ficar muito desconfiada. Shen-ao então aconselha Zenin a ficar fora da vida amorosa complicada do nosso protagonista. Soo-king o confronta e pergunta se Lee-shiki é a garota de quem ele disse que gostava. Nosso herói então responde friamente que não é da conta dela. Zenin tenta animar a ex-esposa, dizendo para ela relaxar e que Shen-ao deveria fazer um cartão de membro. O ruivo concorda imediatamente e diz ao nosso herói para escrever todo mundo em um plano. O protagonista diz aos amigos para irem na frente porque ele está ocupado e pede a Shiki para cuidar dos cartões deles. Com uma expressão furiosa no rosto, a ex-esposa pensa que precisa planejar seu próximo passo com muito cuidado. Observando a cena, Shen-yui percebe que Su-king tem uma queda pelos veteranos, mas ele não parece interessado nela. Nosso herói pergunta a seu amigo Lu-shu quantas pessoas ele consegue reunir para o confronto. Lu-shu então entrega 3.000 para Zou-yuan, dizendo que seu pai lhe deu o dinheiro para cobrir a conta. Ele diz que a juventude é para lutar e, como seu amigo está sem dinheiro, Vatsus também pertence a Zou. Nosso herói recusa o dinheiro, dizendo que sua comissão é suficiente, e diz a seu amigo para chamar quem ele puder. Emocionado, o cara diz que a partir de agora eles são irmãos e que sempre o protegerá. O protagonista fica um pouco envergonhado com a cena e pede para seu amigo parar de ser tão sentimental. Empolgado, seu amigo diz que está voltando para a faculdade para conseguir reforços para a briga que está por vir. O protagonista então se oferece para acompanhar Lee-shiki de volta à universidade para garantir que ela esteja segura. Ele pergunta se ela contou o dinheiro, e a garota confirma que o valor de 1.300 está correto. Jo-yuan assume a responsabilidade pelo que aconteceu e insiste para que a garota aceite o dinheiro do pagamento. Com lágrimas nos olhos, Lee-shiki pensa em como a refeição custou uma fortuna e que ela é quem deveria ter pago. Aproximando-se dela, o protagonista brinca que não sabia que a presidente de turma era chorona. Toda envergonhada, a jovem se oferece para lhe pagar uma refeição ou até mesmo um filme. Com isso, a garota fica super nervosa e tenta se explicar, mas nem sabe o que dizer. Com um sorriso no rosto, nosso herói simplesmente concorda com a proposta dela. Nosso herói recusa a comida e sugere que vejam um filme no festival como um bônus de funcionário exemplar. A garota fica toda corada e exultante, concordando que é um encontro então. Então a jovem se despede e vai para seu dormitório, dizendo para ele tomar cuidado no caminho. Sozinho, o cara pensa que Lee-shiki é uma boa garota, mas não para ele, e que ele precisa deixar isso claro. Chegando ao local combinado, nosso herói se senta, e uma garçonete lhe traz uma cerveja e alguns amendoins. Nesse momento, seu rival aparece furioso, acusando de roubar clientes e exigindo 20.000, mas Joe apenas lhe diz para não tocar na garrafa. O valentão então pergunta se o protagonista está tentando se fazer de durão. Mas com um olhar frio, nosso herói mostra que não está nem um pouco intimidado pela ameaça. Sem pensar duas vezes, Jo-yuan se levanta e quebra a garrafa na cabeça do capanga. Os amigos do valentão ficam completamente chocados com a atitude do nosso herói. O protagonista diz que tentou ser legal, mas o cara era um idiota sem vergonha. Liu Shou chega com uma multidão gritando: "Quem se atreve a tocar no meu irmão Joe?" A gangue rival entra em pânico com a chegada de tantos reforços inesperados. O amigo do nosso herói se gaba de que, quando se trata de briga, ele nunca teve medo. O líder rival fica assustado com a quantidade de pessoas e se pergunta como um estudante se envolveu com a máfia. Ele se humilha, pedindo perdão, e Joe diz que preferia sua atitude selvagem de antes. O cara então pega uma garrafa e começa a virar tudo, dizendo que a culpa foi toda dele. Nosso herói pergunta se uma garrafa é suficiente e o lembra da conversa sobre resolver as coisas na porrada. Desesperado, o valentão pega 2 garrafas e começa a virar as duas de uma vez. Jo-yeon então diz que a namorada dele também teve culpa por não conhecer as regras locais. O rival concorda, dizendo que sua garota passou dos limites e que não precisam mais falar sobre isso. Nosso herói então se oferece para compensar o dinheiro das pessoas que se inscreveram com sua parceira. Mas o cara recusa, dizendo que está se formando e que ela pode continuar seu trabalho sem problemas. O líder da gangue confirma que o assunto está resolvido e agradece. Os estudantes que Lu Shou trouxe ficam impressionados e decidem seguir Jo-yeon a partir de agora. Nosso herói então agradece a todos e oferece churrasco e cerveja por sua conta para comemorar.
O protagonista pergunta ao seu amigo como ele conseguiu reunir tanta gente para a briga. Ambos concordam que organizar uma demonstração de força tão grande foi algo incrível de se ver. Pouco depois, uma postagem sobre a briga viraliza no fórum da faculdade, chamando Joe de um novo chefão. Nos comentários, todos estão chocados e curiosos sobre Joe, com alguns até pedindo seu contato. Os amigos do protagonista perguntam sobre a postagem, e ele nega tudo, dizendo que vai mandar removê-la. Irritado, Jo-Yuan pensa que isso vai arruinar sua reputação e liga para o administrador do fórum. Ele pede para que a postagem seja apagada, mas o administrador se recusa a fazer isso sem saber quem ele é. Nosso herói se apresenta, e o administrador começa a tremer na base, e ele concorda em apagar a postagem imediatamente. Em segundos, a postagem sobre a briga desaparece completamente do fórum da universidade. O amigo ruivo fica surpreso que a postagem sumiu, e o protagonista respira aliviado. De repente, o telefone do nosso herói começa a tocar, e o nome de Soul King aparece na tela. Jo se pergunta por que ela está ligando tão tarde, e Shen Ao supõe que seja sobre a postagem do fórum. O protagonista então pergunta ao amigo se ele enlouqueceu por contar tudo a elas. Shen Ao se defende, dizendo que Young Yin é sua amiga e que ele conta tudo para ela. Enquanto isso, no dormitório das garotas, Su Qin está sentada mexendo no celular. Sua amiga então tira uma foto das pernas dela, querendo postar no fórum da faculdade. A ex-esposa se assusta ao perceber que sua colega de quarto está tirando fotos dela. Ela tenta pegar o celular de Young Yin para apagar a foto, mas sua amiga não deixa de jeito nenhum. Young Yin pede ajuda a Shen Yui de brincadeira, dizendo que Su Qin está tentando acabar com ela. Shen Yui consegue separar as duas, e Young Yin muda de assunto, perguntando sobre Zhou Yuan. A garota então pergunta a Shen Yui se ela conseguiu descobrir algo sobre o cara. Young Yin revela que nosso herói enganou o calouro Zhou Yuan para conseguir o que queria. Ela então imita Joyeon, fingindo ser uma estudante do terceiro ano da faculdade. Shen Yui explica como ele foi estratégico, usando seu status de veterano para conseguir o contrato da agência. Young Yin comenta que Jo parece uma raposa velha, não um jovem da idade deles. Perdida em pensamentos, a ex-esposa começa a suspeitar que Joyeon também pode ter renascido, assim como ela. Com isso em mente, ela decide que precisa encontrar uma chance de confrontar o protagonista. De repente, Shen Yui grita para suas amigas olharem a nova postagem que acabou de aparecer no fórum da faculdade. E ela mostra seu celular com a notícia da briga e a revelação do novo chefe da sociedade. As amigas ficam chocadas ao descobrir que Zhou Yuan é o líder da lendária sociedade Zuliai. Young Yin não consegue acreditar que Zhou é o chefe, mas admite que a foto dele na briga é intimidante. Com isso, a ex-esposa se recusa a acreditar que Joe é um gangster porque ele deveria ser apenas um estudante normal. Young Yin então percebe que sua amiga já sabia que Joe era um figurão e por isso gostava tanto dele. Su Qin fica confusa, se perguntando onde tudo deu errado e se este mundo não é o mesmo que o seu passado. Suas amigas olham para ela, preocupadas com sua reação estranha. Young Yun e Shen Yui ficam preocupadas com a ex-esposa, que está pálida e com as mãos geladas. A jovem então decide que precisa confrontar o protagonista para descobrir quem ele realmente é. Ela então pega seu celular e liga para Zhou Yuan, esperando que ele atenda. O protagonista atende a chamada e a ex-esposa pergunta se ele é mesmo Zhou Yuan. Ele diz que está ocupado porque vai ao cinema com a namorada e desliga na cara dela. A ex-esposa fica em choque ao ouvir que ele tem uma namorada e conclui que ele não é quem ela pensava que ele era. Suas amigas ficam assustadas com o estado de Su Qin e perguntam o que Zhou Yuan disse a ela. A ex-esposa desaba em lágrimas nos braços da amiga, dizendo que aquele não é o Zhou que ela conhecia. Chorando, ela se pergunta qual é o sentido de sua existência se o homem que ela amava se foi. Suas amigas tentam consolar a garota, dizendo que a faculdade está cheia de outros caras bonitos. Arrasada, a ex-esposa diz que a culpa foi dela e que provavelmente nunca mais se casará. Young Yin fica chocada, e a ex-esposa diz que ela entenderá quando gostar de verdade de alguém. De repente, o celular da amiga começa a vibrar, e ela se surpreende com a mensagem que recebeu. Ela então mostra o celular para a ex-esposa e pergunta o que ela faria se Joe não tivesse namorada. Na tela, vemos a conversa dela com Chao, onde ele desmente o boato sobre a namorada do nosso herói. A amiga explica que a garota estava com problemas financeiros, e Zhou gastou 4.000 para ajudá-la. Shen Yui pergunta se foi tudo um mal-entendido, mas a ex-esposa ainda acha que o cara está muito diferente. Com isso, Young Yin se irrita e se oferece para ir confrontar o protagonista por sua amiga. Ela então envia uma mensagem para Chao, marcando um encontro e exigindo a presença do nosso herói. O ruivo fica completamente chocado quando lê a mensagem intimidante de Young Yin em seu celular. Ele corre desesperadamente até nosso herói, implorando por ajuda.
Mas Joe simplesmente diz que não vai e manda ela ir chorar por isso. O ruivo tenta convencê-lo, mas o protagonista se recusa a ir, dizendo que é antissocial e ponto final. Com isso, o amigo do protagonista insiste, dizendo que é apenas uma refeição e a primeira atividade em grupo do dormitório. O ruivo então pede ajuda aos outros colegas de quarto para convencer nosso herói a ir. Com isso, os outros caras concordam e dizem que seria muito legal se todos fossem juntos. Nosso herói então cede, mas com uma condição: Tchau tem que pagar a conta dele. O ruivo aceita na hora, pensando que faria qualquer coisa para impressionar Jung e Yan. Mas o outro amigo reclama que é sacanagem o ruivo pagar apenas a conta de Zhou Yuan. O colega de quarto fica indignado com a mesquinhez do amigo e ameaça não ir mais ao encontro. De repente, o telefone do protagonista começa a tocar com uma chamada de seu amigo Lu Shu. Nosso herói atende a chamada, perguntando o que seu amigo quer dele. Liu Shu comemora que a sociedade deles ficou famosa e que ele agora é o grande protetor oficial. O protagonista fica irritado com a bobagem do amigo e pergunta o que ele realmente quer. Liu Shu então menciona um problema com o departamento de relações externas da faculdade. Ele explica que o chefe do departamento está explorando os alunos para trabalhos de meio período. O amigo pede ajuda ao protagonista para resolver a situação, e Joe se lembra de algo. Em sua vida passada, os veteranos exploravam os calouros, e ele não podia fazer nada a respeito. Mas agora, em sua nova vida, nosso herói tem o poder de mudar essa situação. Ele diz que os outros estudantes ouvem Lu Shu, então por que não resolver isso ele mesmo? Nosso herói explica que a demanda por trabalho em eventos de casamento é alta, e eles podem conseguir os contatos. Com isso, Liu Shu fica chocado com a ideia brilhante e se pergunta como não pensou nisso antes. Joe continua o plano, dizendo para ele usar suas conexões e fama para criar um grupo de ajuda mútua para empregos. Depois disso, seus amigos devem ir diretamente às empresas e oferecer uma força de trabalho confiável sem taxa de intermediário. Nosso herói impõe a condição de não cobrar comissão, e Lu Shu concorda, dizendo que são irmãos. Zhou pensa que os cartões de membro foram apenas o começo e que a sociedade Zhuai não parece tão ruim, afinal. Nosso personagem principal está na cama quando Chang'ao, no beliche de cima, fala animadamente sobre o fim do acampamento militar, planejando ir a um buffet de frutos do mar e depois a um bar de karaokê. Nosso herói apenas pensa que seu colega de quarto é um romântico incurável. De olhos fechados, ele diz ao amigo para parar de sonhar com essas coisas e ir dormir, porque o treinamento militar começa logo de manhã. O ruivo se inclina sobre a grade e pergunta que horas são, dizendo que nosso cara está indo dormir muito cedo e que ele quer continuar conversando. No entanto, nosso herói já está dormindo profundamente, e o ruivo apenas o observa, frustrado. Mesmo dormindo, nosso herói tem um pesadelo, sua cabeça cheia de imagens do treinamento exaustivo. Ele pensa que talvez nem devesse ter renascido se isso significasse passar por tudo isso de novo. Shen-Ao está sonhando que é estrela em um inferninho, com garotas torcendo por ele. Ele pensa consigo mesmo, que se dane, esta é a vida universitária ideal, e que ele é muito mais legal que nosso cara. De repente, o ruivo acorda completamente assustado e grita, pensando que há um terremoto. Acontece que a causa do tremor era um de seus outros colegas de quarto, roncando como uma serra elétrica. O ruivo encara com raiva o colega de quarto roncador, pensando consigo mesmo que o som nem é humano e ele não consegue entender como pode ser tão alto. O sistema de som da faculdade anuncia que todos os calouros precisam vestir seus uniformes militares e se reunir no campo. Outro colega de quarto acorda e pergunta o que o roncador está fazendo. O colega de quarto pergunta se o roncador não dormiu nada, e Chao responde furiosamente que se não fosse pelo barulho, ele não estaria um caco. Nosso herói já está vestido com seu uniforme e diz seriamente que se eles continuarem enrolando, vão se atrasar. Com isso, Shanron entra em pânico e começa a descer correndo do beliche, gritando para seus amigos esperarem por ele. O dia está ensolarado, e a luz brilhante do sol passa pelas folhas das árvores no campus. Finalmente, os calouros uniformizados se reúnem no campo em formação. Shen-Ao está correndo desesperadamente para alcançar a formação de estudantes no campo de treinamento. Mas o instrutor de treinamento para o ruivo no meio do caminho, gritando para ele parar imediatamente. Chao coça a cabeça e cumprimenta o instrutor sem graça com uma risada forçada. O instrutor pergunta onde ele estava quando chamou o grupo para se reunir, e o ruivo responde que estava a caminho. Nosso herói está na fila com os outros estudantes e pensa que é melhor seu colega de quarto não causar problemas agora. Ele ainda tem um atestado médico na mão. O instrutor irritado diz ao garoto para falar mais alto, perguntando se ele não tomou café da manhã. E diz que, ao responder, ele deve gritar, apresentando-se, Senhor. O ruivo então grita que não comeu porque a reunião era às 6h30. O instrutor manda o aluno parar com a palhaçada e entrar na fila imediatamente,
e o ruivo fica em posição de sentido com um sim, senhor. Shen resmunga para nosso herói, perguntando por que o instrutor parece estar de marcação com ele. Nosso cara apenas fica quieto. O instrutor parece ter ouvido, virando-se de lado e parecendo ainda mais irritado com a atitude do garoto. Com isso, o instrutor tira o colega de quarto da fila e ordena que ele faça 30 minutos de agachamentos como punição. O ruivo apavorado implora ao instrutor para que sejam apenas 20 minutos. Ele até faz um sinal de paz com as mãos para tentar persuadi-lo. O instrutor então grita, ordenando que o colega de quarto faça seus agachamentos mais longe da formação. Chang sai correndo, gritando que o instrutor entendeu a mensagem. Duas garotas também estão de uniforme, e uma pergunta à outra se ela não sente pena de Chang ser punido. A outra amiga fica irritada, a abraça e diz, esse é o Chang para você. O instrutor avisa os alunos para não causarem problemas durante o treinamento, dizendo que não resolverá nenhum problema para eles. Ele também pede que qualquer um que não esteja se sentindo bem o avise com antecedência. Aproveitando a oportunidade, nosso herói grita apresentando-se, senhor, dizendo que não está se sentindo bem e precisa de licença médica, mostrando seu atestado. O instrutor irritado chama de pirralho e manda ele sumir e ir direto para a enfermaria, o que funciona perfeitamente para nosso herói. O ruivo, Chang, observa isso e se pergunta se aquilo realmente funciona, pensando que o protagonista é como uma versão melhorada dele mesmo, nosso herói. Enquanto isso, pensa que tudo fazia parte de seu plano. Enquanto isso, 3 garotas na formação veem nosso herói indo para a enfermaria e se perguntam o que aconteceu e se ele está doente. Uma delas comenta que ele é bem mole por desistir antes mesmo de começar. Às 3 da tarde, o sol está castigando o campo de treinamento. Uma das garotas está ofegante, sentindo-se exausta, e parece estar passando mal com o esforço do treinamento. A garota então pensa que o treinamento é genuinamente exaustivo e que o personagem principal é muito esperto por ter escapado disso, e que ela não aguenta mais. Ela grita, apresentando-se, instrutor, dizendo que está com dor de estômago e não pode continuar. Um estudante ao lado dela sussurra que talvez ela esteja menstruada. O instrutor então diz para ela ir descansar na enfermaria. A garota, grata e feliz, vai para a enfermaria enquanto Chang, ainda fazendo agachamentos, a observa com inveja. O ruivo então também grita, se apresentando, dizendo que também está com dor de estômago e precisa usar o banheiro. O instrutor grita de volta para o ruivo, que mesmo que ele se suje nas calças, ele vai ficar bem ali e continuar agachando. A turma inteira cai na gargalhada. Chegam às 5 da tarde, e cortamos para a enfermaria. Nosso herói abre a porta pensando que, depois de pagar as comissões a seus subagentes, mais de 10.000 yuans voltaram para o seu bolso. E quando ele abre a porta, lá está a garota loira que tinha ido para a enfermaria mais cedo, apenas relaxando. Nosso herói se surpreende e pergunta se ela é Zhen Yannian. Zhen Yannian pergunta o que ele está fazendo lá e se está de folga. Por sua vez, nosso herói pergunta se sua colega paciente se recuperou de sua doença e está pronta para dar um passeio. Nosso protagonista informa que o treinamento do dia acabou e é hora de ela voltar para o esquadrão. Zhen Yannian faz uma careta e pensa que nosso herói é realmente uma raposa astuta. De volta ao campo, o instrutor pergunta o nome do ruivo e manda ele parar com a palhaçada. Porque ele sabe que estava errado, o superior insiste em saber o nome do aluno, bate continência e grita, apresentando-se, senhor, meu nome é Chang. O instrutor sorri e o informa que, durante o treinamento, ele será o líder de pelotão da Companhia 4, Pelotão 2, o que deixa o ruivo completamente surpreso. O sol está se pondo no horizonte, marcando o fim de mais um dia de acampamento militar, e a cena muda para o dormitório masculino. Deitado na cama, Chang liga para alguém e conta animadamente que foi nomeado líder de pelotão. No quarto, nosso herói pensa que conversou com Lu Shu hoje e percebeu que o negócio de planos de dados está ficando saturado. Ele calcula que provavelmente só conseguirá que mais umas 1.000 pessoas se inscrevam. Disso, ele terá que deduzir as comissões dos subagentes, e no máximo, ele só ganhará mais 50.000 yuans. Ele então se pergunta que outras maneiras existem para ganhar dinheiro além de vender cartões de planos de dados do campus. De repente, seu telefone vibra. É uma mensagem de Sou King, sua ex-esposa. O nosso herói responde, e ela pergunta por que ele não estava no treino. Ele responde que não se sentia bem. Ela então comenta que ouviu dizer que ele nem estava na enfermaria. Nosso herói responde que não acha que é obrigado a relatar o paradeiro dele a ela. Su King diz que não quis dizer nada com isso. Ela estava apenas preocupada, e ele agradece-a ironicamente. Nosso protagonista pensa que, em momentos como este, ele inveja garotas como Su King com fortes habilidades práticas. Se fosse a Su King renascida aqui, ela estaria a vender esboços de design por 50.000 cada, e provavelmente venderia cerca de 10 deles.
O nosso protagonista tem uma ideia e pensa que, na sua vida passada, ganhou um bom dinheiro a escrever romances. Ele então senta-se ao computador e conclui que esta era perfeita, porque o gênero urbano está em alta agora com pouca concorrência no mercado. Ele termina de escrever o primeiro capítulo do seu novo romance e pensa, não. O nosso herói pega no telemóvel novamente e pensa que, nesta vida, ele vai regressar ao mundo das web novels para recuperar tudo que é seu por direito. Ele criou um livro intitulado Renascimento de uma Vida Perfeita, com uma sinopse sobre um homem de meia-idade que renasce nos seus tempos de faculdade. Na seção de comentários, um leitor diz que o autor está a fazer promessas ousadas, enquanto outros estão entusiasmados com o tema. No campo de treinos, o ruivo Shen Yao ainda está a fazer agachamentos e a ler uma passagem do livro do nosso herói no telemóvel, que goza com o treino militar e chama o ruivo de MVP de hoje por ser o mais trabalhador. Meia hora depois, no restaurante em Toronto, o grupo termina a refeição. Nesse momento, Chao levanta-se todo animado e diz que a festa não pode parar agora porque ele lhes vai pagar o karaokê. Com toda a gente animada para cantar, o grupo de amigos dirige-se para o local de karaokê. Entretanto, as raparigas concordam em dividir a conta do resto da noite, uma vez que os rapazes pagaram o jantar. Ao chegar à recepção, um funcionário aproxima-se e pergunta o número de pessoas e se tem reserva. Chique então dá um passo à frente, anunciando que são 8 e que as senhoras vão pagar tudo. Shen tenta argumentar que ela não precisa, mas a parceira de negócios do nosso herói insiste em cobrir a despesa. A recepcionista parece confusa, mas pergunta quem é o Sr. Zhou, aquele que reservou a suíte de luxo há 10 minutos. O nosso MC levanta a mão e confirma que é ele, deixando todos completamente boquiabertos. O seu colega de quarto perde completamente a cabeça e declara que, a partir deste dia, o nosso herói é o seu novo pai adotivo. A funcionária muito simpática pede então a Zhou Yuan e aos seus amigos que a sigam até a sala. Quando entram, ficam de queixo caído ao ver o lugar, e Shen Yao até diz que parece o paraíso. Chique está super animada e começa imediatamente a tirar fotos, já a pensar na legenda que vai publicar online. Ela então aproxima-se e pede a Zhou Yuan para lhe dar um sorriso enquanto tira uma foto dele ali. Do outro lado da sala, os outros dois rapazes já estão a começar a beber, a brindar e a prometer não sair sóbrios. A amiga de Chique agradece ao nosso herói por ter pago tudo, mas ele diz apenas que é isso que um cavalheiro faz. O nosso rapaz pergunta que música ela quer, e a jovem pede uma música que ele também gosta muito. Ela fica toda animada, dizendo que eles têm muito em comum e o nosso MC concorda com ela. À distância, Li Shiqing observa os dois a conversar e pergunta se quando é que se tornaram tão próximos. Então ela junta-se a eles e o nosso herói pergunta se mais alguém quer escolher uma música. O nosso MC vira-se para perguntar aos outros amigos e parece um pouco perdido em pensamentos por um momento. Nesse momento, ele vira-se e acidentalmente acaba a olhar diretamente para Li Shiqing, criando um clima um pouco constrangedor. A expressão no rosto do nosso herói diz tudo. Ele está completamente chocado com o que acabou de acontecer. Ele pensa consigo mesmo que sentiu que tocou em algo muito estranho, e fica super envergonhado. Acontece que a sua mão pousou num lugar muito particular do corpo da sua parceira de negócios. O nosso MC fica completamente vermelho e tenta explicar-se, mas a rapariga encosta-o à parede. Com um sorriso provocador no rosto, ela inclina-se e pergunta se o que ele tocou era macio. Chao quebra então a tensão, pedindo-lhes para tirar os vocais originais das faixas para que ele possa cantar. Totalmente atrapalhado, o nosso herói concorda e vira-se rapidamente para desligar a função no ecrã. Mas parece que o nosso rapaz ficou um pouco exaltado demais, então ele senta-se no sofá. O nosso herói senta-se no sofá e suspira de alívio enquanto bebe um gole da sua bebida para se acalmar. Su Qing questiona sobre ele se ter aproximado tanto de Li Shiqing, mas ele alega que estavam apenas a escolher músicas. A rapariga não acredita muito e, com um olhar triste, diz que eles estavam demasiado próximos só para isso. Ela fica irritada consigo mesma por sequer se importar com o rapaz, enquanto nosso MC simplesmente a ignora. Nesse momento, Li Shiqing aproxima-se mostrando-lhe uma foto, dizendo que uma amiga dela quer que ele seja seu namorado. Ela aproxima-se muito do nosso rapaz para lhe mostrar a foto no seu telemóvel. O nosso herói fica vermelho vivo, com os olhos arregalados com a vista que tem da rapariga. Ele vira sua bebida e pensa que renascer aos 18 anos é fantástico e que qualquer um ficaria excitado com isto. Li Shiqing pergunta por que ele está a beber sozinho, e o nosso rapaz convida-a para beber com ele. Lá na frente, Chao percebe que a música é um dueto e sugere mudar para uma versão diferente. A rapariga fica toda atrapalhada e concorda que talvez devessem mudar a música. Mas Zhou Yuan levanta-se e, com um sorriso confiante, diz que eles podem cantá-la juntos, sem problemas. O nosso MC pega então no microfone e começa a cantar a música com muita emoção. A sua voz impressiona toda a gente na sala, e as raparigas ficam paradas, a assistir à sua atuação.
A rapariga fica absolutamente hipnotizada, a pensar que a voz dele é tão boa e magnética. O nosso herói continua a sua atuação. Então, a jovem junta-se a ele no dueto, cantando a sua parte da música com um sorriso doce. Os dois cantam em perfeita harmonia, criando uma atmosfera realmente bonita e especial na sala. Do sofá, Chan-ao e o outro amigo enlouquecem e começam a gritar para o casal se beijar. A atuação termina com uma pontuação de 97 pontos, e a rapariga fica super envergonhada com os gritos. Logo a seguir, Jung Yanyan sobe ao palco e arrasa a cantar uma música em cantonês, animando toda a gente. Sentado, o nosso MC observa tudo com um leve sorriso. A rapariga do dueto olha para ele e pensa que agora entende por que Su-King era tão obcecada por ele. Mas a sua ex-mulher não está nada feliz com isto e faz beicinho, pensando que ele está a atrair demasiadas raparigas. Passam-se 3 horas e os rapazes estão exaustos no sofá, percebendo que já são 23 horas. O nosso rapaz levanta-se então e anuncia que a sua carreira de cantor terminou por esta noite, e que está na hora de ir embora. Com a decisão tomada, o grupo de amigos começa a sair da sala de karaokê. No corredor, a rapariga elogia o canto de Zhou Yuan, e ele diz que vai pagar a conta primeiro. Chao fica chocado com a carteira dele, que está cheia de dinheiro, e o nosso herói explica que é para os negócios. O grupo dirige-se então à recepção para pagar a conta e finalmente ir para casa. Su-King pergunta-lhe então se ele realmente não vai escrever mais, e ele diz que não, explicando que quer ser um homem de negócios. O nosso MC diz que se ela não o tivesse perseguido por um romance, eles poderiam ter sido bons amigos. A sua ex-mulher diz que agora percebe o quão convencido ele é, e o nosso rapaz responde que estava apenas a dizer a verdade. Ela então pensa para si mesma que ele não se esqueceu de como encantar as senhoras, e que nesta nova vida, ele será dela. A rapariga dá então um passo em frente, aproximando-se do nosso herói de uma forma muito sugestiva. E para surpresa de todos, ela dá um beijo na bochecha de Zhou Yuan, deixando o rapaz em choque total. Ele fica frenético e pergunta o que ela está a fazer, uma vez que tinham concordado em ser apenas amigos. Com um olhar sedutor, a sua ex-mulher diz que foi um pequeno incentivo para o futuro magnata dos negócios. Dormitório A9, as raparigas estão a instalar-se. Então, uma rapariga loira entra e pergunta a Lin se ela deu o seu número a Li Qian e se ela tem uma paixoneta por ele. Lin diz que só lhe deu o seu número para ele parar de a chatear, mas a sua amiga salienta que a maneira como ele olha para ela é tudo menos inocente. Com isto, a nossa rapariga acha a coisa toda uma chatice e diz que já não fala mais porque vai tomar um duche. A cena corta para o duche, onde Lin se está a lavar. A sua amiga aparece do nada, comentando como o novo dormitório é bom por ter a sua própria casa de banho, e convida-a para tomarem duche juntas. A rapariga de cabelo preto fica completamente atordoada com a aparição repentina da sua amiga. A loira começa então a provocar a sua amiga, dizendo que ela é bastante pequena em certos lugares. Irritada com a piada, Lin diz à sua amiga para sair da casa de banho imediatamente. Um pouco mais tarde, ela sai do duche. A sua amiga avisa-a que o telemóvel dela não para de tocar, e que provavelmente é Li Qian. E no telemóvel dela, vemos um monte de mensagens deste desconhecido a perguntar por que é que ela não responde. A loira confirma que é Li Qian, lembra-se que ele gostava da Shen Yui antes, e diz que é melhor a Lin gostar do Zhou Yuan. Surpreendida com o comentário, Lin pergunta como é que a sua amiga conhece Zhou Yuan e como é que ele já tem tanto dinheiro. A amiga loira pergunta se ela está interessada, mas menciona que Su-King também gosta dele, ao que Lin responde que está apenas curiosa. Então, a rapariga revela que Zhou Yuan ganhou 30 mil só com os cartões do campus, deixando as suas amigas chocadas com o valor. Mas ela corrige-se, dizendo que ele é o agente geral e que provavelmente ganhou cerca de 150 mil. Isto deixa Lin a pensar, a questionar-se como é que o cérebro dele funciona para ganhar tanto dinheiro. Nesse momento, outra colega de quarto aparece e pergunta sobre o que estão a falar, e a loira diz que é sobre namorados. A recém-chegada fica surpreendida com o tema repentino. Envergonhada, ela diz que acha que Zhou Yuan é uma boa opção, e a outra concorda, imaginando uma mesada de 40 mil dólares. Um momento depois, a loira tem uma epifania e pergunta se Su-King não tem também um fraquinho por Zhou Yuan. A rapariga sugere que Zhou Yuan devia ser o namorado da sua amiga, mas Su-King diz-lhe para não dizer coisas parvas. Do nada, a ex-mulher do MC aparece e pergunta sobre o que estão a falar, o que assusta completamente Su-King. A rapariga fica super constrangida e responde rapidamente que não era nada de importante, mas a ex-mulher do nosso herói continua a olhá-las com desconfiança. Ela diz então que vai primeiro à casa de banho, mas a ex-mulher diz que ouviu tudo e sabe que a sua amiga acha que Zhou Yuan seria um bom namorado. Su-King fica paralisada. Su-King fica nervosa mas acaba por confessar à ex-mulher que também se apaixonou por ele.
Ela diz então que sabe que a outra rapariga também gosta de Zhou Yuan e propõe uma competição justa entre elas. A ex-mulher interrompe-a, dizendo com confiança que Zhou Yuan nunca a escolheria. Su Qing insiste que quer tentar de qualquer maneira, e a outra rapariga diz-lhe para fazer o que quiser e vai-se embora. A ex-mulher pensa para si mesma que uma simples amizade por causa de uma música não é suficiente para fazer Zhou Yuan apaixonar-se. De volta ao dormitório, a rapariga loira afirma que Zhou Yuan a tocou. Mas outra colega de quarto não acredita, dizendo que ele é um cavalheiro. Isto irrita a rapariga loira, que lhes diz para apenas observarem enquanto ela rouba Zhou Yuan para si mesma. Mais tarde, deitada na cama, ela queixasse de que as cantadas dos rapazes no telemóvel são super aborrecidas e sem criatividade. Entretanto, Su Qing também está ao telemóvel, parecendo nervosa sobre o que escrever. Ela começa a escrever uma mensagem, mas depois apaga tudo. Vemos então que ela já tinha enviado algumas mensagens sobre música, mas não obteve resposta. Ela preocupa-se, perguntando-se se ele a acha irritante e não vai responder às suas mensagens. De repente, o telemóvel dela vibra com uma nova notificação. A rapariga olha para baixo para ver a mensagem. É Zhou Yuan, a convidá-la para ir ao karaokê com ele. A rapariga fica completamente sem palavras e super atrapalhada com o convite inesperado do nosso herói. Ela fica então cheia de alegria, perguntando-se se Zhou Yuan realmente a convidou para sair e se ele talvez goste um pouco dela. No chat, Su Qing pergunta se serão apenas os dois, e depois de ele confirmar, ela aceita. Entretanto, Lin Lin envia uma mensagem a um dos colegas de quarto do protagonista e pede o seu contato. A cena muda então para o dormitório dos rapazes. Lá, o nosso MC está no computador, a celebrar o sucesso do livro que escreveu, que já está no top 10. Um momento depois, ele recebe um pedido de amizade de Lin Lin no telemóvel. Isto fala perguntar-se por que toda a gente anda atrás dele hoje, e se o seu charme subiu de nível depois de renascer. Ele aceita o pedido, e a rapariga pede imediatamente 2.000 emprestados, deixando-o confuso. Ela envia então uma proposta ousada, dizendo que se ele lhe emprestar o dinheiro, ela poderia ser sua namorada. O nosso herói praticamente engasga-se. Ele acha toda a situação muito estranha, e pensa que ela está apenas a tentar aproveitar-se dele usando o empréstimo como desculpa. Às 7 da manhã, o treino militar recomeça, e os estudantes estão a correr voltas na pista do campus. No entanto, esta vida de treino miserável não incluía o nosso herói, Subai, que está a observar tudo da sua janela. Ele está a petiscar frango frito enquanto calcula os seus lucros, a pensar que em breve poderá comprar um Audi. De repente, uma mão arranca-lhe o frango, e uma voz feminina diz que algumas pessoas são muito boas a fingir que estão doentes. O nosso rapaz vira a cabeça de repente, completamente chocado com a aparição súbita. É Young Yanian que também faltou ao treino. Subai pergunta se ela o seguiu, mas a rapariga simplesmente o ignora. A loira parece muito satisfeita com a batata frita que acabou de roubar ao nosso rapaz. Young Yeon ameaça, dizendo que vai chamar o instrutor se ele não partilhar, e ele chama-lhe extorsão. Ela então lança-se sobre ele para agarrar o balde de frango, e ele queixasse que ela está em cima da sua perna. A rapariga declara que as batatas fritas são dela, mas o frango frito é dele. E assim, Young Yanian devora alegremente as batatas fritas, com as bochechas completamente cheias. Subai apenas a observa em silêncio, completamente sem palavras com a sua atitude. Ele põe a mão no rosto, a pensar que ela deve ter planeado isto, e ela pergunta por que ele está a olhar para ela. A rapariga inclina-se então com um sorriso maroto, e um olhar muito provocador. Ela sussurra que é melhor ele trazer o dobro da próxima vez, ou ela contará a Su Qing que ele a tocou. O nosso protagonista fica desesperado e grita que nunca a tocou dessa maneira. Young Yeon acusam então de se insinuar a Su Qing e Shen Yui, e também de se envolver com Lu Lin. Desconfiada, a rapariga diz que não acredita nele nem um pouco. Ela parece ter uma ótima ideia e fica com uma expressão de surpresa. Ela pergunta então se ele está a tentar conquistar todas as raparigas do seu dormitório. Subai explica que foi Lu Lin quem pediu o dinheiro, e que ele não sabe dos problemas dela. Young Yeon questiona por que ele deixou a rapariga escapar, e ele diz que não é um mulherengo. O nosso herói pensa em avisar a sua amiga sobre Lu Lin, enquanto Young Yeon apenas se ri da situação toda. Ela começa então a chantageá-lo, exigindo asas de frango para essa noite. Inesperadamente, a rapariga tira 200 yuan e diz que lhe vai pagar uma refeição. Subai está confuso e pergunta por que ela tem comido tanto ultimamente. A jovem entrega-lhe então o dinheiro, dizendo que o extra é para as suas colegas de quarto. Com um sorriso, ela diz que são todas irmãs e pede-lhe para comprar a comida, uma vez que ele tem o contato. Ao observar a cena, o nosso herói pensa que, no final, a rapariga é na verdade bem fofa. E assim, Young Yanian volta para o dormitório, toda feliz com um saco de frango frito nas mãos.
No dormitório, as colegas de quarto de Young e Anian ficam chocadas ao ver o frango frito e os hambúrgueres. Então Young e Anian manda a escalar e sussurra que foi Subai quem enviou a comida secretamente. Uma das raparigas fica surpreendida e pergunta desde quando é que os dois se tornaram tão próximos. Mas a loira brinca que ele só ajudou por causa de uma certa fada no dormitório delas. Su-Kim fica então convencida de que foi por causa dela, e Young-yeon concorda só para poderem comer de uma vez. Lá fora, um estudante que passa no corredor ouve a conversa delas. Ele ouve o barulho e sente o cheiro de frango frito vindo do quarto. Então, o rapaz de óculos decide que vai denunciá-las por receberem tratamento especial. Entretanto, no dormitório masculino, Shen Yao e outro amigo estão a comer os hambúrgueres que sobraram. O nosso protagonista queixa-se de que Young e Ania não pensou neles e levou quase toda a comida. De repente, um colega de quarto entra a correr com mais notícias no telemóvel. Ele diz-lhes que o dormitório de Young e Anian foi denunciado e que o instrutor está a castigá-las a todas. No pátio, o instrutor furioso exige saber como é que aquela comida entrou no dormitório. Young e Anian assume então toda a culpa e pede para ser castigada sozinha para proteger as suas amigas. No entanto, o instrutor ignora a e aponta para Su-King, ordenando-lhe que conte a verdade. Su-King fica em silêncio e parece que está prestes a confessar tudo ao instrutor. Mas então o nosso herói aparece e assume a culpa, dizendo que foi ele quem lhes deu a comida. O instrutor olha então para Subai com desconfiança e pergunta se foi mesmo ele. O nosso protagonista confirma com um ar sério que foi responsável por tudo. Ele explica que o fez porque gosta de uma rapariga que vive naquele dormitório. Com esta confissão inesperada, todas as raparigas do dormitório ficam completamente chocadas. O instrutor exige então saber de qual das raparigas ele está a falar neste momento. Subai olha na direção de Su-King, que fica surpreendida com o seu olhar, cora e sorri, convencida de que o nosso herói está a falar dela. O nosso rapaz aponta então o dedo e diz que é ela, para a surpresa de todos. Mais tarde, num escritório, o instrutor tenta descobrir a verdade, mas Subai diz que é um segredo. No entanto, o nosso herói aponta para Young e Anian, deixando-a completamente confusa e chocada. O instrutor vira-se então para a rapariga e pergunta se o que Subai disse é verdade. Entrando na mentira, ela confirma e diz que pediu comida ao namorado porque estava com fome. Ao ver a cena, Shen Yao chora num canto, lamentando não ter confessado os seus sentimentos primeiro. O instrutor então ordena que os dois o sigam até a secretaria e os ameaça com punição. Nosso herói aceita a punição, mas Young-yeon fica furiosa e dá um soco no ombro dele. As outras garotas do dormitório observam preocupadas, e uma delas decide contatar o conselheiro. Na sala do reitor, o instrutor exige uma punição severa para os dois estudantes. O reitor concorda com uma aura sombria, dizendo que eles de fato devem ser punidos. De repente, ele fica todo corado e animado, deixando todos na sala completamente chocados. O homem então começa a elogiar o instrutor, dizendo que ele é um modelo a ser seguido. Em seguida, ele dispensa o instrutor e diz que resolverá o resto do problema sozinho. Depois que ele sai, o reitor se vira para os dois com um olhar curioso. Ele então pergunta a Subai se a garota é mesmo sua namorada, e ele confirma sem jeito. O reitor faz a mesma pergunta a Young-yeon, e ela apenas solta uma risada nervosa. O reitor diz que eles formam um casal fofo, e Young-yeon agradece, toda envergonhada. Então ele explica que, embora seja proibido trazer comida, ele vai dar um alívio para eles. Será apenas uma redação de 2.000 palavras de cada um para ser entregue a ele. Young-yeon se desespera com a contagem de palavras, mas nosso herói agradece ao reitor. Ela então implora por ajuda a Subai, que diz para ela continuar sonhando, pois ele escreverá todas as 4.000 palavras. O reitor se irrita com a ceninha deles e os expulsa de sua sala imediatamente. Já do lado de fora, nosso garoto diz a ela para avisar ao instrutor que eles receberam um aviso. A garota então questiona se ele pensou nas consequências de assumir a culpa por ela. Ela para de repente o encara de perto, perguntando algo muito sério. Com um enorme sorriso no rosto, Young-yeon pergunta se ele quer ser o namorado dela de verdade. Nosso protagonista fica completamente em choque com a proposta inesperada da garota. Ela então o agarra com força e o puxa para um beijo de verdade, deixando-o completamente sem palavras com seu movimento súbito e ousado. Depois disso, a loira se afasta e diz que ele não precisa acompanhá-la de volta. E assim, Subai fica ali parado, todo vermelho e tocando o rosto, ainda processando tudo. Enquanto ela se afasta, Young-yeon manda um beijo para ele e diz que é o pagamento por defendê-la. No dia seguinte, após o fim do treinamento militar, a tarde se instala no campus. Young-yeon liga para Soubea furiosa, perguntando por que ele a tem evitado depois de tudo. Mas ela rapidamente muda o tom e pede uma Coca-Cola, dizendo que sente falta dele. Ela então desliga o telefone com um sorriso bobo e apaixonado no rosto. De repente, ela dá um pulo ao ver alguém parado bem atrás dela.
É Su-Xing, que a confronta, dizendo que ouviu toda a conversa telefônica. A Ace pergunta o que há de tão especial em Sobai e a avisa que ele não vai gostar dela. A loira então se defende, dizendo que talvez ele goste do tipo dela e exibe suas curvas. Nisso, Momo também aparece no quarto, surpreendendo as duas garotas. Ela então anuncia que vai competir com elas pelo amor de Sobai, deixando todos chocados. Logo em seguida, o telefone de Young-yeon toca e ela atende, dizendo que já está descendo. Toda animada, ela diz que vai pegar a Coca-Cola que Sobai comprou e sai saltitando do quarto. Enquanto isso, Soul-King fica ali parada, se perguntando se nosso herói realmente gosta dela. Do lado de fora do prédio, nosso garoto está esperando enquanto Young-yeon corre para encontrá-lo. Nosso herói entrega a Coca-Cola para Young-yeon e a lembra de pagar os 3 yuans. À distância, suas colegas de quarto observam a cena da janela do dormitório. De repente, a garota o abraça com força, assustando nosso protagonista. Ela então o convida para sair, mas Subai diz que vai encontrar alguém. Ele então aponta para frente, dizendo que a pessoa chegou, deixando Young-in surpresa. E quem aparece é Lulin, a garota que tinha pego o dinheiro emprestado com ele antes. À noite, nosso herói encontra uma garota e oferece a ela um empréstimo de $2.000 para ajudá-la. A garota pega o dinheiro, mas então declara que, a partir de agora, ela é a namorada do nosso protagonista. Nosso cara então brinca que se ela ficar entediada, pode sempre procurá-lo, mas a garota não aceita a brincadeira. Ele então pergunta se um cara chamado Li Xian também não quis emprestar dinheiro para ela. A jovem explica que o outro cara também está passando por um momento difícil, então ela apenas disse a ele que gostava do nosso herói. Ouvindo isso, ele reclama que está sendo usado como desculpa, mas a garota retruca que não escolheria qualquer um. Vemos uma apresentação em um palco, dando início ao treinamento militar. Nesse momento, o amigo ruivo pergunta ao nosso protagonista de quem ele gosta, mas nosso cara diz que são todas apenas amigas. De repente, duas mãos misteriosas agarram o ruivo por trás, dando-lhe um susto de morte. Os outros colegas de quarto aparecem para brincar com ele, e nosso cara pergunta o que eles estão fazendo. Seus amigos então o levantam no ar para dar uma risada, enquanto nosso herói apenas observa a cena se desenrolar. O apresentador anuncia a próxima performance, uma dança em dupla chamada Encrenqueiro. A multidão vai à loucura com a notícia, com todos agitando seus bastões de luz com entusiasmo. Duas garotas deslumbrantes aparecem no palco, e o público fica boquiaberto com a beleza delas. Os caras da multidão começam a gritar, chamando-as de deusas enquanto elas iniciam uma coreografia de dança bastante ousada. As duas garotas continuam sua performance sensual no palco, para o deleite de todos os caras no local. O público enlouquece, pedindo um bis e gritando que as duas são tão lindas que deveriam ficar juntas. Nos bastidores, um grupo de fãs tenta conseguir o contato delas, mas a garota loira diz que já tem um namorado. Sua amiga de cabelo preto pergunta sobre as flores que ela recebeu, mas a garota simplesmente as descarta como inúteis. A morena então se despede, mencionando que está indo para o dormitório para se trocar porque está com frio. Agora sozinha, a garota loira chama por Joyeon e pergunta se ele está pronto, e o cara confirma que sim. A garota fica irritada porque ele nem se deu ao trabalho de assistir à dança na qual ela trabalhou tanto. Ela se aproxima dele e de outra jovem, perguntando sobre o que estavam conversando, mas nosso herói apenas a questiona de volta. A loira pergunta desconfiada se eles realmente não estavam falando sobre nada importante. A outra garota fica super nervosa e atrapalhada, negando de uma forma muito suspeita. Vemos que, uma semana atrás, ela ofereceu ao nosso protagonista alguns biscoitos caseiros. Nosso herói agradeceu pelo presente, e ela o convidou para cantar com ela na gala da escola. Com um sorriso, nosso cara aceitou o convite, dizendo que um presente tão sincero merecia um sim. De volta ao presente, a loira pergunta novamente se ele assistiu à sua dança, e ele elogia a performance. Nosso protagonista parece pensativo, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras certas para um elogio. Nosso herói então elogia a dança dela de uma forma estranha, dizendo que ela parecia bem pálida lá em cima. A loira ri do elogio estranho, e nosso protagonista aproveita a chance para pedir a outra garota para deixá-los a sós. Assim que sua amiga se vai, a loira pergunta se ele gostou da dança, e nosso herói admite que sim. Ela então se inclina com um sorriso e se oferece para mostrar a ele algo diferente em seu celular. Nosso protagonista fica curioso com a oferta e pergunta o que ela quer dizer com isso. Na tela do celular, ele vê um vídeo da apresentação que as duas garotas fizeram momentos antes. A garota coloca um fone de ouvido em sua orelha e diz que esta parte da dança foi exclusivamente para ele. O vídeo mostra uma parte da coreografia com movimentos ainda mais ousados do que os do palco. Ela diz a ele para notar o quão sexy ela é, mas nosso cara só consegue pensar no dinheiro que emprestou a ela.
Depois, a loira reclama que ele não assistiu direito e diz que mostrou a dança para alguém de quem ela gosta. Nosso herói brinca que não viu o suficiente e quer assistir de novo, e ela o chama de sem vergonha. Ao longe, na beira do pátio, o amigo ruivo parece estar com algum tipo de problema. Seu amigo reclama que, por causa da dor, ele perdeu a dança, e o ruivo parece bem irritado. Nesse momento, outros caras começam a falar sobre as dançarinas, e o ruivo ouve um deles mencionar a garota loira. Ele então se intromete na conversa, diz o nome da outra garota, e eles perguntam quem ele é. Com um ar convencido, o ruivo afirma ser o namorado da garota de vestido branco de quem estavam falando. Nisso, um dos caras menciona que o namorado dela está ali conversando com outros caras, deixando o ruivo confuso. O amigo então olha para a multidão e fica chocado com a cena que vê ao longe. A garota loira está sentada bem ao lado do nosso protagonista, parecendo completamente apaixonada. Vendo isso, o amigo ruivo fica completamente paralisado, sem conseguir acreditar no que seus olhos veem. Ele desaba no chão em lágrimas, gritando o nome da garota, enquanto seu amigo tenta consolá-lo em seu momento de tristeza. No meio da confusão, uma garota de vestido vermelho aparece e pergunta se nosso herói vai cantar com Shen Yui. A loira fica surpresa e pergunta a Jo Yuan por que ele não contou a ela, e ele responde que ela nunca perguntou. Furiosa, ela reclama que ele deveria ter tomado a iniciativa de contar a ela. Ele pergunta por que deveria, e a garota se declara sua namorada, abraçando-o com força. Nosso protagonista questiona se ele alguma vez concordou com isso, mas a garota rebate enquanto Su King se irrita ao fundo. A loira então reclama que Shen Yui se faz de boazinha, mas planejou tudo, o que assusta nosso herói. De repente, Su King diz que já decidiu desistir dele, deixando os outros dois completamente chocados. A loira fica radiante e diz que se todos desistirem, nosso protagonista será todo dela. Vendo a situação, Jo Yuan diz que sua vez de cantar está chegando e que vai se preparar. Enquanto ele se afasta, a garota de vermelho pensa consigo mesma que a calma dele parece apenas uma atuação. A loira diz que elas não podem baixar a guarda, mas Su King reafirma que já desistiu do cara. Sua amiga não acredita nela e a acusa de querer ter um romance secreto com nosso protagonista. Su King a aconselha a esclarecer as coisas com Tiao se ela realmente gosta de Zhou Yuan. A garota admite que gosta dele, mas tem medo de ser rejeitada e perder a moral com todos. Finalmente, a garota de vermelho diz que amar alguém de verdade significa não se importar com isso, e que ela pode se arrepender. Com um sorriso, a loira elogia o jeito de Su King com as palavras, deixando-a toda sem graça. Su King então empurra sua amiga de brincadeira em uma tentativa fofa de escapar da conversa. No palco, o apresentador anuncia a próxima atração, um dueto chamado Por Causa do Amor. As duas garotas ficam chocadas ao ver nosso herói no palco com Shen Yui, e o público já comenta sobre o belo casal que eles formam. Os dois então começam a cantar uma música romântica, mostrando uma química incrível entre eles. A apresentação continua, e a química entre os dois no palco faz tudo parecer ainda mais especial e bonito. Isso leva o público ao delírio com todo o romance, e todos ficam super emocionados assistindo a cena. A multidão então começa a gritar em uníssono, implorando para que os dois se beijem ali mesmo no palco. Vendo tudo isso, a loira fica absolutamente furiosa, e seu medidor de raiva explode de ciúmes. Longe do palco, um cara elogia a cantora, e Tiao menciona que ela é colega de quarto de sua namorada. O cara então pergunta se Zhou Yuan é o namorado dela, mas seu amigo diz que ele é apenas seu parceiro de canto. O amigo observa a apresentação dos dois cantores no palco com muita desconfiança. De repente, eles veem a loira subindo ao palco, e um amigo já teme o que pode acontecer a seguir. Já no palco, a garota entrega as flores e parabeniza Shen Yui por sua apresentação com um tom sarcástico. Finalmente, ela se vira para nosso protagonista e pergunta quando ele vai cantar uma música com ela. Nosso protagonista responde que talvez eles cantem juntos se tiverem uma chance. A loira o acusa de gostar de ter todas as garotas ao seu redor, e ele se defende mencionando os biscoitos. Com um olhar confuso, nosso herói não entende a reação dela quando ela diz que não vai deixar isso passar. Ela de repente o agarra pelo colarinho da camisa, deixando nosso protagonista completamente em choque. E sem pensar duas vezes, a garota lhe dá um beijo na frente de todos. O público vai à loucura com a cena e imediatamente começa a especular sobre o triângulo amoroso. Enquanto isso, o amigo ruivo fica atordoado e grita o nome de Yan Yan, sem acreditar no que está vendo. De coração partido, ele chora no ombro do amigo, que tenta consolá-lo nesse momento difícil. A noite continua tranquila no local do evento, com os holofotes ainda brilhando no céu. Nosso herói reclama da cena dela, mas Yan Yan diz que aquele foi o primeiro beijo deles. Shen Yui está arrasado e se pergunta por que as coisas tiveram que terminar assim. A multidão começa a julgar Shen Yui por cantar com um cara que já tinha namorada.
Algumas pessoas se aproximam do suposto novo casal e perguntam se eles estão realmente juntos. Yan Yan confirma com um sorriso no rosto, abraçando nosso herói para provar seu ponto. Para completar, ela convida Shen Yui para tirar uma foto com eles, o que a irrita profundamente. Yan Yan explica que apenas emprestou seu namorado para a amiga para a música e pede para as pessoas não espalharem boatos. Nosso protagonista está confuso porque não quer magoar nenhuma das garotas nessa situação. Vendo a confusão, Shen Yui diz que não se sente bem e decide ir embora para fugir de tudo. Ela então se vira e começa a se afastar, com uma aparência muito triste. Mas de repente, a loira a impede, segurando seu braço com força para que ela não possa escapar. Yan Yan a lembra do antigo acordo delas e diz que, desta vez, a grande vitória foi dela. Shen Yui pensa consigo mesma que beijar um cara sem compromisso não é motivo de orgulho. Ela então ignora sua amiga e continua seu caminho com um olhar de completo desdém. Yan Yan apenas observa sua amiga se afastar, parecendo muito pensativa sobre toda a situação. No final, ela decide que, já que começou isso, vai lutar pelo nosso herói até o fim, sem desistir. Então, o evento de treinamento militar termina, e todos ficam bem chateados por ter acabado. A loira então perguntou a Zhou Yuan de quem ele mais gosta, e ele diz que é de Shen Yui, o que a pega totalmente de surpresa. Ela o chama de mentiroso por concordar em ser seu namorado, mas ele explica que só fez isso para salvá-la do constrangimento. Ouvindo isso, a garota fica subitamente nas nuvens, pensando que, no fundo, ele deve se importar com ela pelo menos um pouco. Ela alega que não queria beijá-lo e ia apenas dar um abraço, mas se empolgou, deixando Zhou Yuan com a sensação de ter sido enganado pelo impulso dela. Em outro lugar no campus, um grupo de estudantes está ouvindo uma garota tocar violão no gramado. Nosso protagonista está caminhando com a loira quando Shen Van os encontra e pergunta se ele está passeando com sua namorada. Zhou Yuan então as apresenta, está aí Yung e Yan Yan, e a outra é Shen Van, a vice-presidente do conselho estudantil. Shen Van pede para ele tocar uma música para eles, já que ele canta tão bem, e sua namorada adora a ideia. A multidão que estava por perto ouve a conversa e também começa a implorar para que nosso herói toque uma música. Pressionado pela multidão, Zhou Yuan pega o violão emprestado e começa a dedilhar algumas notas para se preparar. A partir daí, ele começa a cantar uma música romântica para todos reunidos no gramado da universidade. As garotas ficam cativadas por sua voz, sussurrando sobre como deve ser incrível ser namorada de um cara como aquele. Vendo Yan Yan corando loucamente, Shen Wei pergunta se ela gosta ainda mais do namorado agora, e ela concorda com entusiasmo. A apresentação termina, e a loira fica se perguntando se Zhou Yuan cantou a música inteira olhando apenas para ela. Ela se apresenta como Tang Trin, a chefe do departamento de artes, e convida Zhou Yuan para se juntar ao seu departamento. Nosso protagonista a reconhece como uma figurona no campus, mas acha melhor manter distância porque ela é um pouco enérgica demais para o seu gosto. Vendo isso, a loira fica impressionada com a habilidade dele de lidar com qualquer situação e sempre sair por cima. Tang Tin então dá seu número a Zhou Yuan e diz para ele ligar quando tiver uma resposta sobre o convite. Depois, ele provoca Yan Yan, perguntando se ela está com ciúmes, mas a garota nega, toda atrapalhada. Ela então pergunta se foi a primeira a ouvi-lo tocar, e ele confirma que sim, ela foi, pelo menos nesta linha do tempo. Com essa resposta, a garota para de andar de repente, deixando nosso protagonista um pouco confuso com sua reação. Ela então se vira com um olhar sério e pergunta se eles podem ser um casal de verdade, surpreendendo completamente o cara. Zhou Yuan fica chocado com a declaração repentina da garota, pois ele definitivamente não esperava por isso naquele momento. Vendo a reação dele, Yung e Yan Yan insiste em seu pedido, dizendo que está falando completamente sério sobre o relacionamento deles. O cara parece estar considerando a proposta dela, mas de repente, Yan Yan é surpreendida por um movimento rápido de Zhou. Em um piscar de olhos, Zhou Yuan a prensa contra uma parede, deixando a garota totalmente sem palavras. Ele pergunta quais seriam os benefícios de ser seu namorado, deixando a garota ainda mais nervosa. Totalmente atrapalhada, ela começa a gaguejar que eles poderiam sair para comer e assistir a filmes juntos. Ela acrescenta que ele poderia beijá-la, e o cara pergunta se esses benefícios desapareceriam se ele não aceitasse a oferta dela. A garota nega veementemente, dizendo, claro que não, completamente chocada com a ousadia dele. Nosso protagonista provoca, dizendo que a paciência de um homem tem limites e que ela não deveria brincar com ele. Sem dar tempo para ela responder, ele a beija do nada, deixando a garota paralisada no lugar. O beijo continua e a garota, que estava assustada no início, agora parece estar se derretendo no momento romântico com ele. Com isso, Inyeon fica completamente vermelha e sente um calor de vergonha pela atitude inesperada de Zhou Yuan.
Ele pensa consigo mesmo que em sua vida passada, ela o perseguiu por 4 anos, e agora, ele a conquistou tão facilmente. Após o beijo, ele se afasta um pouco para recuperar o fôlego, deixando a garota confusa e sem saber o que pensar. O cara a provoca, dizendo que, como ela continuava perguntando se era macio, ele apenas a deixou experimentar para ter certeza. A garota fica furiosa com seu comentário atrevido e o encara com um olhar de pura raiva e vergonha. De repente, ela o morde e Joyeon grita, perguntando se ela é um cachorrinho ou algo assim, para morder as pessoas desse jeito. Ela pergunta se eles estão juntos agora, e ele confirma, fazendo a garota querer postar a notícia imediatamente. De mãos dadas, ele pensa que é um pouco injusto com o outro cara, mas também está começando a gostar um pouco dela agora. A cena corta para uma hora antes, mostrando Soo King em uma varanda, dando uma tragada em um cigarro. Soo King está conversando com outra garota, dizendo que Young Yan tem um tipo de personalidade que não valoriza as coisas que consegue com muita facilidade. Ela aconselha sua amiga a mudar de alvo porque conhece bem Joyeon e sabe que ele não resiste a uma abordagem direta. A amiga então a questiona, dizendo que, pelo jeito que Soo King fala, parece que é ela quem está correndo atrás dele. Ela responde que é diferente, porque o que ela tem com Joyeon é o destino, e que sua amiga não teria futuro com ele. A garota menciona que Young Yan beijou o cara e pergunta se Soo King não está brava, mas ela nega calmamente. Em seus pensamentos, a ex-esposa diz que não há motivo para raiva, pois ela foi claramente a primeira na vida dele. Mesmo assim, ela se lembra da cena do beijo com uma imagem de si mesma ao fundo, observando de longe. Soo diz que sua amiga não entende a dor de ver seu marido com outra pessoa, por isso um simples beijo não a incomoda. Sua amiga fica confusa com a palavra marido, já que eles são apenas calouros, mas Soo King diz para ela não pensar demais nisso. Com isso, ela aconselha a garota a desistir de Jo e focar nos estudos e em si mesma por enquanto. A amiga reflete que Joyeon prefere a intensidade de uma rosa, enquanto ela é como uma magnólia, crescendo silenciosamente. Chega a noite e vemos a amiga de Soo King deitada na cama do dormitório, sem conseguir dormir. Ela está olhando a postagem de Young Yan, uma foto dela e de Joyeon de mãos dadas com uma legenda romântica. Vendo isso, a garota fica muito triste e pensa que o mundo pode ser bem desanimador às vezes. A cena muda para o feriado do Dia Nacional, e nosso protagonista está caminhando em direção a um grande prédio comercial. Ele pensa em como se lembrou de algumas ações de sua vida passada, ganhou rapidamente 2,5 milhões, e agora quer um carro e uma casa. Logo depois, vemos um BMW branco reluzente, exibindo a nova e luxuosa compra do nosso herói. O novo carro do protagonista é um BMW conversível branco com um interior de couro muito chique e elegante. Joyeon examina sua nova compra e pensa que o carro é perfeito para passear e se divertir. Uma vendedora mais velha diz a uma novata para atender o rapaz, menosprezando-o e pensando que ele está apenas olhando as vitrines. A jovem chamada Wong Mendina se apresenta, mas nosso protagonista a interrompe e pergunta pelo preço final do carro. Ela percebe que, apesar de suas roupas simples, sua aura é muito confiante, e ele não parece alguém que está fingindo. Ele então pede para fazer um test drive, e a vendedora concorda imediatamente, indo buscar as chaves. Depois de dirigir um pouco, Joyeon gosta do carro e anuncia que vai pagar o valor total em dinheiro agora mesmo. Wang Mangna fica totalmente chocada com a notícia e pergunta se ouviu corretamente sobre ele pagar o valor integral. Com isso, ela fica radiante e diz que vai priorizar a papelada para ele, enquanto a outra gerente fica boquiaberta. A máquina de cartão apita, confirmando que a transação enorme foi um sucesso, e o carro agora é dele. A vendedora entrega a ele o contrato e as chaves, oferecendo-se para ser sua vendedora exclusiva 24 horas. Nosso protagonista a elogia por ser esperta e entra em seu novo carro, pronto para partir. A gerente que o esnobou fica parecendo uma completa tola, lamentando amargamente por ter julgado mal o garoto. Dentro do carro agora há um folheto de um apartamento, mostrando qual é o próximo objetivo do nosso herói. Com o carro resolvido, Joyeon segura o panfleto e sorri, pensando que a próxima parada é uma casa nova. Nosso protagonista parte em seu carro novo, pensando que é hora de uma certa gatinha arisca ver sua nova máquina. E assim, ele leva Young Yan para um passeio muito romântico à noite em seu carro novo. A garota aproveita o momento e tira uma selfie com ele, dizendo que precisa registrar este momento histórico para que todos vejam. Joyeon concorda com a postagem, pois isso poupa do trabalho de contar a todos sobre o relacionamento deles um por um. Com isso, a foto é postada nas redes sociais e recebe comentários de Soo King e outros que ficam surpresos ao vê-los como um casal. Depois do passeio, ele a convida para ver seu novo apartamento, deixando a garota chocada por ele já possuir um imóvel. Ela recusa o convite, dizendo que precisa voltar para a universidade porque uma boa aluna não fica fora a noite toda.
No entanto, a garota lhe dá um beijo surpresa, dizendo que pode lhe dar um pequeno adiantamento pela sua proposta. Jo-Yuan fica surpreso com a atitude dela e pensa que essa frase deveria ter sido dele, não dela. Vendo a ousadia da garota, nosso protagonista decide que, se é assim que ela quer jogar, ele também não será tão educado. A partir daí, ele a empurra para trás e a beija com muito mais intensidade, virando completamente o jogo. A loira fica toda sem graça com a situação e pede para ele parar, mas parece estar gostando da sua ousadia. Em seus pensamentos, ela se pergunta onde ele aprendeu de repente técnicas tão poderosas e cativantes. Jo-Yuan continua o momento íntimo com vários beijos em seu pescoço, deixando a garota completamente perdida no momento. Mas, de repente, a garota o empurra com toda a força, dizendo desesperadamente para ele parar agora mesmo. A garota diz que está cansada e quer voltar, então Jo-Yuan concorda, mas fica frustrado por ter sido interrompido. Depois disso, nosso protagonista vai para seu novo apartamento de luxo para finalmente descansar um pouco sozinho. Ele pensa que, com a casa e o carro resolvidos, o próximo passo é abrir uma empresa para garantir seu futuro. Nesse momento, uma mensagem de uma garota chamada Lulin aparece em seu celular, perguntando se ele está por perto. Nosso herói acha a mensagem estranha e se pergunta se ela está entrando em contato porque precisa de dinheiro. No chat, ela diz que viu a foto dele e que o acordo deles ainda não acabou, perguntando se ele tem tempo. De repente, a campainha de seu apartamento toca, deixando nosso protagonista um pouco surpreso com a visita. Quando ele abre a porta, encontra Lulan parada ali com uma expressão muito séria e de braços cruzados. Jo-Yuan fica chocado ao vê-la em seu novo apartamento e pergunta, é sério isso? E a garota apenas acena com a cabeça. Então, ele a convida para entrar e pergunta se ela veio até aqui porque está com pouco dinheiro para algo. Lulin se aproxima e diz que só quer 4.000, e que mantê-la é muito mais fácil do que manter Jung Yan. A proposta ousada e inesperada da garota deixa nosso protagonista completamente sem palavras. A cena corta rapidamente, mostrando um pequeno vaso de planta em uma mesa de canto na sala de estar. Lulin aparece de lingerie na cama dele, dizendo que está pronta e perguntando o que precisa fazer. Jo-Yuan fica confuso com a pergunta dela, e a garota lhe dá um chute leve, parecendo impaciente com sua hesitação. Com um movimento rápido, Jo-Yuan agarra a perna de Lulin. A garota fica surpresa, e nosso protagonista diz a ela para apenas relaxar e deixar tudo com ele. Diante da situação, Lulin fica completamente vermelha, sem saber como reagir. Enquanto isso, Jo-Yuan pensa que a intensidade da garota tem um sabor único. Ele se inclina perto do ouvido dela e diz que, segundo a internet, a primeira vez pode ser bem intensa. A partir daí, as coisas entre eles realmente começam a esquentar, e a noite deles juntos começa. Percebendo que ela está nervosa, nosso protagonista pega sua mão e diz para ela apenas relaxar. Soul King então diz que se sente estranha, como se estivesse prestes a derreter nos braços dele. Logo depois, Jo-Yuan a puxa para mais perto e diz para ela apenas aproveitar o momento. E assim, os dois finalmente passam sua primeira noite íntima juntos. A julgar pela expressão em seu rosto, foi uma noite bem intensa para os dois. Soul King se senta na cama. Com o rosto todo corado, ela começa a se lembrar de tudo o que aconteceu na noite passada. Alguns flashbacks dos melhores momentos da noite começam a passar por sua mente. Nesse momento, Jo-Yuan a abraça por trás e pergunta onde ela pensa que vai. Nosso protagonista sussurra em seu ouvido, perguntando o que ela faria se ele pedisse para ela ficar. Soul King responde que, se ele precisar de algo, é só pedir, já que ela não é mais sua namorada. Com um sorriso malicioso, Jo-Yuan pergunta diretamente se ela está com ciúmes. Ele então a provoca, dizendo que o ciúme dela precisa ser curado, e pergunta se ele pode ser quem vai ajudar. E assim, eles começam a se beijar de novo, tornando a manhã muito mais agitada. O tempo passa e vemos um grupo de garotas ensaiando no palco de um auditório. Uma mulher loira está reclamando, irritada porque uma garota chamada Jung Yan está faltando ao ensaio de gala. Nesse momento, Jung Yan aparece, se desculpando e dizendo que estava buscando seu namorado em Macau. E seu namorado é ninguém menos que nosso protagonista, que acena para as veteranas. A garota loira avisa que faltar ao ensaio resultará em uma punição. Mas Jung Yan não parece se importar nem um pouco com a bronca e apenas faz uma careta. Jo-Yuan entra na conversa e diz que tem alguns trabalhos para as garotas do departamento. Ouvindo a oferta, a veterana aceita na hora, e os dois trocam informações de contato. Logo depois, a loira confere o perfil de Jo-Yuan e vê um monte de fotos dele ostentando em Macau. Por causa disso, ela deduz que ele é algum jovem mestre rico e fica chateada por ele já ter namorada. No chat do grupo do departamento, a veterana anuncia que Jo-Yuan pode arranjar trabalhos de meio período para elas. Assim que o ensaio termina, as outras garotas observam o casal à distância.
Zhen Yan enche o saco do nosso protagonista sobre a casa nova e diz que quer levar suas amigas para conhecê-la. O rapaz fica um pouco confuso com a mudança de ideia repentina de sua namorada. Quando chegam lá, todas ficam impressionadas com a beleza e o luxo da entrada do condomínio. Uma das amigas menciona que cada unidade ali valerá eventualmente 6 milhões. Ao mesmo tempo, um casal aleatório passa por ali, e a mulher sonha em morar em um lugar como aquele. A amiga de cabelo escuro fica toda animada, se perguntando se a casa foi comprada para ela. Quando entram no apartamento, elas ficam de queixo caído com o quão gigantesco é o lugar. Zhen Yan fica surpresa ao descobrir que o apartamento tem até uma academia particular. Um momento depois, ela fica ainda mais impressionada com a enorme varanda na cobertura. Completamente apaixonada pelo lugar, ela declara que quer morar lá com ele. Nosso protagonista então chama a atenção de todas e diz que trouxe presentes de Macau. Jung Yan diz às suas amigas para não serem tímidas e aproveitarem a generosidade dele. A ex-esposa não parece muito impressionada com um simples cosmético. Jung Yan oferece 2 produtos cosméticos para Lin Lin, mas a garota os recusa, dizendo que não usa maquiagem. Logo depois, ela se despede, explicando que tem outras coisas para fazer e precisa ir embora. Outra amiga decide ir embora também, deixando Jung Yan confusa sobre por que todas estão indo embora. A garota agradece pelos presentes, e nosso protagonista responde com um ditado sobre os novos ricos não se esquecerem dos velhos amigos. Jung Yan então convida sua amiga para visitar a qualquer hora, e Jo Yuan concorda sem graça. Enquanto isso, Su Qing pensa que tudo isso já foi o sonho deles, mas ele continua a ignorá-la. Ela quebra o clima e diz que precisa falar com nosso protagonista a sós. Jung Yan fica irritada com sua audácia e a lembra de que ela é a dona da casa. Jo Yuan corta a conversa, dizendo que não há nada a discutir e que não quer que ela tenha a ideia errada. Depois que todos foram embora, Jung Yan relaxa no sofá, sorrindo enquanto navega em seu celular. Nosso protagonista senta-se ao lado dela e apenas a encara até que ela pergunta o que ele está olhando. Com um olhar sedutor, ele se aproxima, e a garota fica sem graça, sem saber o que fazer. Ele então sussurra algo em seu ouvido, e o clima entre eles esquenta instantaneamente. Diante da situação, ele a empurra para o sofá, e os dois começam a se beijar intensamente. E assim, o casal aproveita o momento a sós para recuperar o tempo perdido. A garota se entrega completamente ao momento, mas quando as coisas estão ficando boas, o clima é subitamente quebrado. Do nada, Jung Yan empurra nosso protagonista e diz para ele parar tudo agora mesmo. Ela então explica que ainda não está pronta para isso e pede que ele espere por 3 meses. Jo Yuan fica completamente surpreso com o pedido dela e pergunta se ela está falando sério. Ela diz que sim.